Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2016. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3651. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 8 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o amparador intrafísico, da especialidade Interassistenciologia, e ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo já veterano, professor Leonardo Rodrigues, que é professor universitário, graduado em farmácia e psicologia, especialista em acupuntura, brasileiro natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2006. Agora, o amparador intrafísico é a consim benfazeja, homem ou mulher, bem intencionada e fraterna, atuante na assistência a outras consciências ao longo da vida física ou dimensão material. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistência, o acesso ao holopensene do assistido, contribuindo para a assertividade interassistencial, o equilíbrio emocional, o ato de apreender a real necessidade do assistido, a disponibilidade de tempo para as tarefas assistenciais, os autoquestionamentos sobre a melhor abordagem durante o momento assistencial, a qualificação da amparabilidade pela prática da TENEPS, os assistentes intrafísicos presentes nas equipes dos cursos de campo da Conscienciologia, a pacificação advinda das tarefas interassistenciais, a felicidade íntima pelos resultados da assistência prestada. E aqui na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal decodificada, favorecendo a assertividade na assistência. Os acoplamentos energéticos lúcidos, favorecendo a obtenção de informações pró-assistência. Os extrapolacionismos inerentes à conexão com os amparadores extrafísicos. O ato de angariar a simpatia dos amparadores extrafísicos através das práticas assistenciais. O sentimento de bem-estar advindo do engajamento no mecanismo multidimensional interassistencial. Agora aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que tem 25 sessões, o que configura aí um máximo para o verbete. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para essa listagem, caracterologia, com 20 características ou atos associados à assistência a serem desenvolvidos pela consciência amparadora. Também tem uma tabela aqui em comparaciologia com 20 cotejos entre a personalidade do amparador e a do guia amaurótico relacionados às atuações intrafísicas. E aqui na remissiologia, consciência assistente, consim benévola, mini peça interassistencial, perfil assistencial, viragem assistido assistente. E aqui na frase enfática, o amparador intrafísico ganha em maturidade evolutiva ao empregar atares com tecnicidade na presença dos assistidos, mantendo um megafoco na formação de líderes interassistenciais. Agora aqui na questionologia, você considera ser amparador intrafísico? Quais fatos, situações ou contextos servem de parâmetro para aferir tal condição? Já mapeou quantos amparadores intrafísicos o auxiliaram ao longo dessa existência? E aqui na filmografia específica, a gente tem 2 fontes, e na bibliografia específica também 2 referências bibliográficas. Agora, vamos aqui à mega-análise,
feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Mini peça, professor, bombeiro, verbetólogo, tenepsista. Acolhimento, compreensão, oportunidades, heteroassistência, consciência-terapeuta, assistência-pensenidade, autodiscernimentologia, intercompreensiologia, interassistenciologia, amparabilidade, impacto-terapia, assistência-ofilia, amparologia, traforoteca, amparofilia. Agora, professor Leonardo, antes da gente entrar aqui nas perguntas, queria que você comentasse aí os bastidores do verbete e a sua motivação, né, para escrevê-lo. A motivação, a partir do... Eu escrevi um verbete que chama Binômio Reconhecimento Gratidão. E aí, na escrita desse verbete, eu fui reconhecendo vários amparadores ao longo dessa vida. Por isso que eu até botei na questionologia a pergunta, né, quantos amparadores você reconhece, né, que te ajudaram nessa existência? E aí, diante disso, eu fiquei assim, bom, eu preciso dar um retorno para isso. Vou falar de amparador intrafísico, né, e também tem o meu objetivo pessoal de melhorar a minha amparabilidade. Então, acho que o verbete vem para gerar reflexão sobre um tema que às vezes a gente não dá tanta atenção, que é reconhecer a quantidade de pessoas intrafísicas que ajudaram a gente desde a nossa infância, né, quando a gente veio mesmo, renasceu, ressomou no planeta, até a idade da pessoa atual. Então, é muita gente que ajuda a gente precisa enxergar isso, porque isso ajuda a desassediar a gente. Né? A gente vê o quanto de aporte a gente recebeu e o quanto de merecimento tem por trás disso e o quanto a gente precisa retribuir. Então, o objetivo do verbete é retribuir a gratidão aos amparadores intrafísicos que já me ajudaram ao longo dessa vida. Tudo começa até com parto, né? É verdade. Até antes. Antes, né? Do parto. Antes. Então, são muitos, realmente, você tem razão. Agora aqui, na fatologia, na página 1, primeira linha, ele pergunta quais as principais características que devemos otimizar no nosso autoamparo, qualificando-nos para sermos melhores heteroamparadores. O que eu penso é que quanto mais a gente está lúcido, quanto mais melhora a nossa autoconsciencialidade, mais a gente tem condições de aprofundar ou de enxergar melhor o assistido, ler melhor o assistido. Então, quanto mais a gente investe na autopesquisa, em se conhecer, em se desassediar, entendendo onde a gente funciona melhor, os nossos trafores, entendendo onde a gente não funciona bem, a gente começa a ter condições de olhar para o outro de uma forma melhor. Né? No fundo, quanto mais a gente se autoampara, a gente não pode esquecer disso, essa autoassistência, no fundo, é autodesassédio. E isso permite que a gente tenha um olhar para o outro melhor para fazer assistência. Então, quanto mais a gente melhora, mais a gente tem condições de ajudar o outro. Se eu falar em uma frase só. E esse tema é bem importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de profissionais da saúde, e a gente aqui treinando, né, para ser um amparador profissional, na DESOMA, enfim, essa questão da autoassistência, né? É muito importante. O que eu vejo, assim, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que são extremamente assistenciais com os outros, mas elas não param para dar olhar para si própria. E aí a vida das pessoas em volta até melhoram em algum grau, porque chega um ponto que é um gargalo, a pessoa não consegue assistir mais, né? Chegou no limite da assistência do que ela pode dar para o outro, só que a vida da pessoa está parada evolutivamente. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque todas as nossas áreas de vida, elas precisam andar. A gente precisa ir melhorando. E se uma área não está melhorando, a gente tem que parar para pesquisar sobre aquilo. Porque isso é importante para um desassédio pessoal. E quanto mais a gente anda, né, que eu botei até no verbete, quanto mais a gente ascende na escala evolutiva das consciências, ou seja, quanto mais maduro a gente é em relação à inteligência evolutiva, mais a gente tem condições de ajudar o outro. Então, esse autoamparo, né, está aí, essa autoassistência, essa qualificação, é extremamente importante nessa autoqualificação pessoal. Com certeza. E, em geral, as pessoas tendem, né, a maioria tende a esquecer isso, né? Sim. Não sei bem o que tem por trás, mas... Eu acho que uma das coisas que tem por trás, às vezes a pessoa chegou no gargalo dela, tem um tráfaro ali que ela não quer dar conta, tem uma reciclagem que ela fica meio parada. Ela não quer mexer naquela ferida.
E o que eu vejo que a pessoa não está entendendo é que depois da arrebentação, vem um bem-estar íntimo você ter dado conta daquele traço que não estava funcionando bem, ou daquela dificuldade íntima. Então a reciclagem vem aí para ajudar. Então a gente precisa olhar para a gente, ver que a gente não funciona em algumas coisas, meter a mão ali naquela ferida para resolver ela. Enquanto ela está debaixo do tapete, enquanto a gente está escondendo ela, isso vai gerar um efeito na nossa manifestação, no nosso comportamento e vai atrapalhar a nossa assistência, né? Auto e heteroassistência, porque ela vai estar limitada por esses trafares que aparecem. Pois é, você sabe que uma vez, eu lembrei agora dessa cena, foi uma cena tão impactante para mim. Eu fui visitar uma pessoa numa CTI, né, uma UTI. E tinha lá, claro, a equipe médica e tal, a equipe profissional da unidade, né, do CTI. E tudo bem, aí fiz a visita e tal e saí. A hora que eu chego do lado de fora do hospital, eu me deparo com um profissional que, pelo que eu entendi, era um médico, pelo tipo de trabalho que ele estava fazendo lá dentro, fumando. Nossa, me deu um impacto tão grande aquilo, porque foi imediato, foi tipo 5 minutos, né? E eu pensei exatamente isso. Eu falei, nossa, puxa, mas ele não tem noção, né, do quanto que ele está fazendo mal, em primeiro lugar para ele, claro, para os pacientes também, porque com certeza isso dá um impacto E aí negativo aí no que ele faz, né? Entra uma questão importante, esse exemplo é muito bom, porque entra o exemplarismo. Né? O nível de exemplarismo daquele profissional é baixo. E talvez uma das melhores formas de a gente ajudar o outro, assistir o outro, é através dos nossos comportamentos sadios, da nossa manifestação consciencial equilibrada, que são os nossos exemplarismos. Então ele está sendo completamente anti-exemplar nesse processo de estar fumando, que hoje em dia o que não falta é pesquisa mostrando os malefícios do cigarro no corpo humano e no ambiente e tudo mais. Você falou isso, eu me lembrou de ano passado eu fui fazer um check-up e fui no cardiologista até para renovar a parte de exercício físico, tinha que fazer na academia. E eu cheguei lá para fazer a consulta e me chamou a atenção a condição física e emocional do cardiologista. Né? Então, uma pessoa que estava assim, mais ou menos uns 30 quilos acima do peso, cardiologista, né? Extremamente inchado, demasiado, com as unhas todas ruídas, sabe, a face toda vermelha, indicando um conflito íntimo grande, expressivo, né? E ele não estava dando atenção, exatamente se ele fosse teático ou coerente com a profissão dele, ele não poderia estar naquela condição para ajudar outras pessoas. Né? Então, a gente vê o nível de conflito que existe nas pessoas ainda. Né? Todos nós temos algum grau de conflito que a gente está aqui trabalhando para poder resolver e superar isso. Mas ele estava precisando de ajuda, né? O profissional de saúde estava precisando de ajuda. E a gente tem que, a ideia do verbete até chamar atenção no seguinte sentido: todos precisando de assistência em algum grau, mas a ideia é predominar a nossa assistência onde a gente estiver. Pouco importa se você está numa consulta ou se você está num curso e você é o aluno do curso. Seja o mais assistencial daquele ambiente. Se coloque como amparador naquele ambiente, não só intrafísico, mas para ajudar o extrafísico, né, as consciências extrafísicas que vão estar presentes. Então a assistência, às vezes, ela é silenciosa. E às vezes você é mais assistencial dentro daquele ambiente que você está. Você sabe que a gente vai ter eu espero que em breve, né, um verbete abordando exatamente essa problemática de auto e heteroassistência na saúde. Vamos torcer pelo êxito do verbete, que é um tema bem palpitante, né? Então vamos lá. Agora o seu verbete já aborda bastante, né, essa questão também de, como você mesmo já colocou, enfim, você pincela ao longo do verbete essa importância da autoassistência, né? Agora, aqui na quarta linha, na fatologia, como podemos assistir melhor, mantendo total ausência de preconceitos, pré-julgamentos e discriminações em relação aos assistidos? Eu coloquei isso porque a gente vive numa condição hoje, o momento evolutivo do planeta, ou da média de maturidade das pessoas, é baixo. Então, se eu for fazer uma escala de 0 a 10, de 1 a 10, né, a primeira série até a 10ª série como máxima, a 10ª série, ao meu modo de ver, a gente está na 2ª para a 3ª série, mais ou menos, né, que eu estou fazendo até uma comparação com a escala evolutiva. Então, a gente não tem como esperar muito maturidade nesse momento. Então, as pessoas, de uma forma geral, elas vão ter preconceito, vão discriminar as pessoas e vão fazer pré-julgamentos. Até aí, o que importa disso tudo? Que a pessoa pare para olhar que quando ela faz isso, ela está sendo trafarista.
ela perde a condição de amparador naquele momento. Porque o preconceito é uma dificuldade de compreender o outro. Então, vamos dizer que a pessoa pode ter preconceito em relação à cor, à raça ou ao homossexualismo, e isso indica uma dificuldade de compreender aquela condição. Está faltando a visão de conjunto está curta naquela pessoa. Então, ela perde a possibilidade de ajudar. Porque o amparador não vai conseguir conectar exatamente para fazer aquela assistência, o amparador extrafísico, né? Então, ela perde a ajuda e indica claramente que essa condição existe um assédio, em algum grau, né? Que começa com autoassédio e pode ter consciências extrafísicas ou heterassédio associado. Então, é importante que, diante das nossas dificuldades, quando a gente identificar que a gente tem preconceito, quando a gente está discriminando uma condição, que a gente pare para estudar aquela condição, para a gente ampliar a nossa visão de conjunto e desassediar a gente, né? O processo do autodesassédio. Porque aí sim você vai poder ter condições de assistir aquele grupo que você está discriminando ou está com preconceito em relação a ele. Agora, continuando, são desdobramentos, né, da pergunta. Ele coloca assim: por que há tanta dificuldade na manutenção de tal condição interassistencial no nosso dia a dia, seja vivenciando nossos contextos assistenciais, seja observando os alheios? E aí a pergunta consequente é: como melhorar nossa interação cosmoética com os assistidos? Eu acho que essa condição acontece porque a gente se conhece pouco. E o pouco que a gente conhece, a gente não investe para aumentar esse conhecimento pessoal. Então, no fundo, nossa autopesquisa é falha quando isso acontece com frequência. Porque se a gente começar a notar no dia a dia essas situações que a gente pensionizou, ou seja, a gente pensou ou sentiu negativamente em relação a um contexto ou a uma pessoa, e a gente levar isso para a nossa autopesquisa, a gente vai ampliar a compreensão sobre aquela situação gradativamente. Ninguém vai dar um salto de uma hora para outra, né? Tudo pode acontecer, mas é gradativo. Então, a gente precisa estar investindo em leitura sobre os assuntos, em se investigar, em compreender nossas dificuldades, porque isso é uma dificuldade, ou indica uma baixa inteligência evolutiva nessa área, nesse assunto específico que está gerando a discriminação. Então, o que eu acho que falta, basicamente, é autoconhecimento, né? Autopesquisa, eu acho que é o que está faltando. E no dia a dia, manter a cosmoética, a gente tem que estar atento à nossa pensenidade, não só o que a gente fala, porque às vezes dentro do ambiente você está falando bonitinho, mas quais são os seus pensamentos naquele ambiente, que ninguém está vendo a princípio? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente está sentindo. Se a gente está se sentindo indignado em relação a alguém, ou alguma situação que aconteceu, isso mostra claramente que a gente está assediado naquela condição. Está predominando, como ela usou aí, está predominando um traço fardo, um trafar, né, uma imaturidade. E isso precisa ser olhado, a pessoa não pode deixar isso de escanteio. Ela precisa olhar para isso, sentar e estudar aquela condição, para que aquilo não se repita. E ela vai criando meios de evitar esses assédios. Então, percebeu que tem um assédio, o que eu posso fazer? Eu vou sair daquele ambiente, vou trabalhar a energia, eu vou trabalhar a energia naquele ambiente, eu vou mapear os traços força, os trafores, ou as qualidades, ou onde a pessoa funciona bem. Qual é a técnica que a pessoa vai usar para tentar minimizar aquela patologia que ela ainda tem, que ela ainda não dá conta? A gente tem que começar a pensar nisso. E isso nasce na autopesquisa, né? Ok. Agora, professor Leonardo, percebi que através dos cursos, entre eles SCP-1, Escola de Projeção Lúcida e vários outros, notei que a demanda pela assistência começaram a aumentar. Que bom, né? No meu caso, já tenho um pouco de parapsiquismo e percebi que comecei a melhorar o meu grupo familiar. Mas às vezes aparecem os contrafluxos. Algum trafar que ainda não consigo enxergar seria a razão desses contrafluxos? Obrigada e parabéns pelo verbete. Os contrafluxos eles vão estar relacionados ao quanto a gente dá conta de um determinado contexto. E o trafar, né, realmente, ele é uma âncora, ele atrapalha as energias fluírem adequadamente. E isso pode gerar realmente contextos, situações inesperadas ou contrafluxos, né? Dentro do contexto familiar, é importante que a gente seja, vamos dizer assim, coerente com a nossa manifestação. Eu botei no verbete a questão da verbaciologia, né? A gente fala o que a gente faz, ou a gente, dentro de casa, a gente é uma pessoa e fora de casa a gente é outra pessoa. Como é que isso funciona? Qual é o nosso nível de autenticidade em todos os ambientes que a gente se encontra? É isso que a gente tem que começar a pensar. O professor Félix, ele uma vez me contou
teve uma aluna de um curso dele que perguntou o seguinte, ela estava falando que ela não conseguia fazer assistência para a família dela, que a família dela não deixava ela fazer assistência. E eu achei super interessante, ele também achou interessante, porque como que alguém não deixa você fazer assistência? Então a pessoa estava dizendo a dificuldade dela em olhar de modo amparador para aquele grupo que estava exigindo que ela amadurecesse. E ela estava em conflito, ela não estava conseguindo enxergar isso. Né? Então a gente tem que começar, no ambiente que a gente tiver, principalmente dentro de casa, ter um olhar de amparador para aquela condição, para aquelas pessoas. Vamos pensar o seguinte, todas são consciências em evolução que naquele momento estão fazendo o papel de mãe, de irmão, de pai, de dupla, o que seja. E a gente tem que olhar como amparador. Antes de ser pai, antes de ser mãe, é uma consciência em evolução. Se a gente começar a olhar assim, a gente vai começar a desdramatizar aquelas relações. Isso já é um olhar mais de amparador. Agora, você poderia aprofundar lá na efeitologia, na página 2, o efeito halo sadio das assistências realizadas? A ideia é que cada assistência que a gente faz, e quando a gente tem sucesso nessa assistência, vamos dizer assim, que o resultado foi positivo, foi sadio, aquela pessoa se modifica em algum grau. E essa modificação vai gerar mudança de comportamento, na forma de abordar as pessoas, e isso vai impactar as pessoas ao redor dela. Então, quando você ajuda a desassediar uma pessoa, você ajuda a desassediar outras pessoas a partir daquela assistência. Cada assistência que a gente faz, a gente está impactando todas as pessoas, ou cada melhoria que a gente faz, né, a gente está impactando todas as pessoas que estão conectadas com a gente energeticamente. Se a gente parar para pensar, todas as pessoas que a gente conhece nessa vida, a gente tem uma conexão energética. Umas mais intensas, outras menos intensas. Se eu for ampliar para a multi-existencialidade, todas as pessoas que a gente já entrou em contato, em algum momento nas existências passadas, a gente tem uma conexão. Essa conexão vai ser mais forte ou mais fraca de acordo com as afinidades ou até com as desafinidades. Às vezes uma conexão bem forte quando tem bastante revolta, raiva, ódio, está bem conectada àquela consciência. Então, quando você se melhora, em algum grau, quando você olha para as pessoas de outra forma, ou seja, uma forma de ajudar, de assistir, com empatia, você se modificou. Então, suas energias se modificaram. E a conexão com todas essas consciências vai ser modificada. Todas elas vão receber uma modificação, um ganho de energia. Algumas vão perceber, vão até mudar, sem saber o que aconteceu. Outras nem vão perceber, mas gradativamente você contribui para melhorar as pessoas, ou seja, que estão em contato com você, ou as que você faz assistência. Você quer perguntar? A tuística, no fatologia. 9ª linha, a realidade de todas as consciências serem livro aberto para quem souber ler. Você pode aprofundar, por gentileza? Sim. Uma vez o professor Valdo falou isso, que todas as pessoas são livro aberto e quem soubesse ler poderia tirar o máximo ali para poder ajudar a pessoa. O objetivo é ajudar a pessoa. E eu fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar sobre isso. Então, existem vários livros que vão falar sobre comportamentos, formas de falar, detalhes de ações, na forma de lidar com o contexto, com situações, e que as pessoas deixam clara a condição que ela está naquele momento, ou as imaturidades ou as qualidades. Então isso tudo aparece. E o amparador intrafísico, ele precisa estar atento a esses detalhes físicos, e aí vão chegar depois os detalhes extrafísicos, ou os fatos e os parafatos, para que a assistência dele possa ser qualificada, ele acerte mais nas abordagens que ele vai fazer. Então, todas as pessoas são livro aberto. A questão é o quanto que a gente consegue ler. Se a gente quiser ler mais, invista no domínio de energia. Por quê? Isso vai levar ao aumento do parapsiquismo. E aí, dos acoplamentos, das assimilações, você vai conseguir ter mais informação para poder estar ajudando aquela consciência com mais qualidade, com mais tecnicidade. Essa é a ideia dessa frase. Parabéns pelo verbete. Então, logo que eu sentei aqui e fiquei lendo aqui, na página ali que você, na fatologia, me veio uma pergunta assim, até que ponto um assediador não faz o papel de amparador? Porque, sabe, veio muito forte isso, porque às vezes tem ideia do amparador intrafísico, ser aquela pessoa tão boazinha, que vai ali, põe a mão na cabeça. Eu sei que não é assim, mas assim, de repente aquela pessoa que tu está convivendo, que às vezes ele é difícil, e ele vai lá nos teus
como diz, vai fundo naquela ferida que tu está ali para mexer, e que somente aquela pessoa que com aquele papel ali, que para mim é um papel de assediador, mas que faz com que a pessoa consiga dar um passo diferente, ele não é um amparador, sabe? É uma forma de olhar a situação. Mas se a gente for assim, pegar o assediador mesmo, ele não é um amparador. Mas o que ele gera na gente de explicitar nossas imaturidades ajuda a gente a melhorar nosso grau de amparabilidade. Então, o seu olhar para aquela questão é que vai dizer se você está numa condição de amparador ou não. Então, quando a pessoa tem uma pessoa da família, ou do trabalho, ou alguém que tira a gente do sério, que exige da gente que a gente amadureça, as pessoas estão ajudando a gente. Eu te entendo, eu concordo com você. Mas é que eu não posso dizer que o assediador é um amparador. Mas que ele gera estímulo. Se você estiver olhando com esse olhar de compreender aquela imaturidade, ou a forma de funcionamento patológico da pessoa, você tem condições de retirar pensamentos, ideias, para que você compreenda as pessoas. Isso aumentou, você melhorou, você foi amparado. Então, nesse olhar, eu concordo com você no que você está falando, mas é que só para, didaticamente, eu vou deixar mais clara essa questão. É que a intenção, né? A diferença de intenção é bem grande, né? O amparador sempre tem a intenção de ajudar, e nesse caso não é, né? Ele quer, ao contrário, perturbar você, né? Mas ele acaba ajudando, de certa forma. Mas aí é pela reação da pessoa, né? E olha só, se a gente for ler a definição, é o assim bem fazer, ou seja, ela quer gerar o melhor, ela quer gerar o bem. Homem ou mulher bem intencionado. E o assediador, ele não está bem intencionado. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver a situação dar problema. Por quê? Porque ele vai se nutrir daquela energia que ele está gerando desequilíbrio. Então, eu não posso dizer que ele é um amparador. Até a Dulce complementou, porque a intencionalidade está torta, que é exatamente o que está escrito aqui na definição. Por isso que eu não posso dizer que ele é. Mas se a pessoa que está sofrendo aquela pressão, ela pegar aquela situação e o olhar dela for mais maduro, ela vai usar aquela situação para que ela amadureça. Então, acaba ajudando a pessoa? Sim. Mas não podemos dizer que é um amparador. Sim. E aí, né, Leonardo, eu acho que volta para aquela questão mais do início, né? Se a pessoa tem um olhar de auto-amparador, de alta ajuda, né, no bom sentido aí, sem coisa muito emocional, aí ela aproveita a oportunidade, né? Ela precisa ter isso íncito, né, do auto-amparo, né? Para qualificar. Uma das formas que você está trazendo é que, para a gente melhorar, a gente tem que estar atento a tudo que exige da gente, né? Então, assim, gerou um mal-estar, por menor que seja, a gente precisa parar para refletir. E o amparador intrafísico, que está querendo se melhorar, se qualificar, ele vai estar atento a tudo isso. E ele vai pegar todos esses contextos que tiraram ele do desequilíbrio em qualquer grau e vai levar para a reflexão. Para que na próxima situação que acontecer um contexto daquele ou parecido àquele, ele já tenha condições de se manter mais homeostático, mais harmônico, mais equilibrado naquela situação, sem ele perder o equilíbrio, independente do que o outro está fazendo. Porque a gente pode colocar assim, a outra pessoa, a outra consciência, ela tem o direito de ser imatura. E se você está incomodado com isso, a dificuldade é sua. A dificuldade é nossa quando a gente se incomoda com aquela questão. A pessoa tem o direito de agir daquela forma. E a gente tem que respeitar. A gente até não concorda e a gente pode ajudar aquela pessoa. Mas no momento que ela desequilibra, acabou a assistência. Então a gente tem que ir se qualificando para que em qualquer contexto que a gente estiver e que a pessoa seja matura, a gente respeite aquele momento evolutivo. Em algum momento ela vai virar serenona. Se a gente pensar assim, já ajuda. Leonardo, parabéns. Na página 2, para a patologia, eu vi aqui que na quarta linha de baixo para cima, é uma síntese de tudo isso que você acabou de falar, né? É a autoconsciência do amparador intrafísico quanto à multidimensionalidade. Vai ter relação exatamente com tudo que eu falei. A questão é o seguinte, a gente atua com o máximo que a gente pode, de acordo com a nossa maturidade evolutiva, ou seja, com o nível de autoconsciencialidade que a gente tem, ou a gente está abaixo disso, a gente está em subnível. A proposta é que um amparador intrafísico, ele está no limite do potencial dele em relação à autoconsciencialidade. E a coerência é fazer tudo o que ele pode para estar coerente com essa situação, para ele estar sincrônico com essa situação. Então ele vai estar atuando da melhor forma possível, de acordo com a consciencialidade que ele tem. Outra pessoa, um amparador mais amadurecido, ele vai ter outras abordagens.
Mas se ele estiver fazendo o que ele pode, o melhor que ele pode naquele momento evolutivo, de acordo com o grau de consciencialidade que ele tem, está tudo certo. E aquela assistência vai contribuir para que ele vá crescendo, vá num crescendo de melhoria em relação à consciencialidade dele. Vou perguntar uma coisa. A questão colocou como um amparador intrafísico a consciência bem intencionada e fraterna. Ou seja, mas em casos, por exemplo, onde tem a intenção de ajudar, por exemplo, eu já vi alguns casos no cosmograma, no Lucigo tem alguns casos bem difíceis em termos de classificação. Um exemplo, o rapaz, ele estava no hospital, ele tinha a intenção de ajudar, ele queria doar um órgão quando ele ficou sabendo que tinha uma criança que precisava do órgão. Ele tinha a intenção de assistir, estava fraterno e falou, não, eu estou pior, tal, pode pegar e doar o órgão. E aí doaram um órgão para a criança. E a criança morreu porque ele era fumante, aí ela ficou com um órgão e o órgão gerou um câncer nela. E aí ela acabou vindo a falecer. Ele tinha intenção, ele teve seria uma atitude de amparador, porém ele prejudicou aquela criança. A classificação, eu me lembro, acho que estava em acertos grupocármicos. Então, casos assim, que é a dificuldade, que é quando se fala do bem intencionado, porém, ele não tem uma visão, uma cosmovisão muito clara do que ele está fazendo. Queria que falasse um pouquinho disso. O que faltou aí foi visão de conjunto, foi discernimento. Então, se ele não tinha condições, né, ele queria ajudar, mas ele não tinha meios para fazer isso, já que o órgão dele estava comprometido. Ele deveria ter feito uma avaliação de, meu órgão está isento, ou seja, ele está na melhor condição para eu poder doar ele, por mais que ele quisesse doar, não estava. Então, se ele seguisse a racionalidade aí nesse processo, ele não teria gerado uma interprisão. Né? Agora, a gente não pode deixar de considerar que a intencionalidade foi sadia. E isso diminui o grau de comprometimento. Não quer dizer que ele não teve um comprometimento, mas diminuiu. Seria diferente se eu for fazer um contraponto, se ele fosse mal intencionado na história. Mas é difícil pensar numa má intenção quando alguém quer doar um órgão para você. Tira meu órgão e doa para outra pessoa. É difícil pensar numa má intenção nesse sentido. Por isso que eu te pergunto em termos de um critério para diferenciar. Porque a consciência benfazeja, ou seja, homem ou mulher, intencionado, bem intencionado e fraterna, e que está atuando com assistência, são variáveis semelhantes que o guia maurótico poderia ter, com a diferença que o guia maurótico ele não tem um discernimento, muitas vezes ele tem uma clareza de querer assistir, mas ele não tem um diferenciador. Eu não sei, você acha que poderia ser um critério para diferenciar, talvez, a gente... Quando eu estava fazendo a definição, foi um momento do verbete que me gerou muita reflexão. Aí minha amparadora aqui do lado, a gente trocou bastante isso. E a gente chegou à conclusão, até montar, porque o que acontece? Eu não queria deixar de fora, não poderia deixar de fora pessoas da sociedade, da SOCIM, que são assistenciais, mesmo que seja só considerando a dimensão intrafísica. Então eu não poderia deixar essas pessoas de fora. Então a definição ela tinha que abarcar essas pessoas. E muitas das vezes, as pessoas quando estão fazendo assistência, elas não têm discernimento. Está faltando isso, mas elas têm intenção sadia em ajudar. Então eu precisava considerar a questão de fazer o bem, né? Uma consciência que quer fazer o bem e é bem intencionada disso. Isso não quer dizer que ela vai acertar todas as vezes. Mas a associação com discernimento, eu fiz ao longo do verbete, para fortalecer essa questão. Então o que eu fiz? Quando eu botei lá na exemplologia, na página 3, eu quis diferenciar bem isso, porque eu botei assim, amparador intrafísico convencional, aquele esclarecendo, esse esclarecendo aqui é esclarecendo e auxiliando, né? Os assistidos quanto às informações existentes no universo do paradigma intrafisicalista da SOCIM. Por exemplo, pegar o exemplo que a Dulce deu. Quando a gente vai lá no profissional de saúde, seja um médico, um acupunturista, um fisioterapeuta, a intenção dele é ajudar. E ele está usando as técnicas que ele conhece. Mas às vezes você tem resultado e às vezes você não tem resultado com aquele paciente. E aí quando você vai para outro profissional, aquele profissional tinha uma técnica melhor e você se curou daquela questão. Ele te ajudou nesse processo. Eu vejo da mesma forma. Então a intenção aí é extremamente importante. Claro que a intenção, aquela história de boa intenção, o inferno está cheio, né? Mas por isso que eu estou tentando associar sempre com discernimento. Aí quando eu boto aqui, amparador intrafísico consciencial, aquele esclarecendo e auxiliando os assistidos quanto às informações existentes no universo do paradigma consciencial. Por
Porque quando eu acrescento o paradigma, eu estou buscando o quê? A cosmoética. Eu estou buscando o quê? A autopesquisa. Eu estou buscando o quê? O domínio energético. Eu estou buscando o quê? Uma qualificação do parapsiquismo. Então, eu estou buscando o universalismo. Então, quando a gente puxa para esse lado, que é exatamente a ideia do não crescendo, eu vejo que isso fica mais claro no verbete. Por que eu te pergunto isso? Pela área, eu mesmo atuei muito com assistente social. Uma das coisas críticas em termos de assistente social, o assistente social, como coloca na frase aqui, na ortopensata, como ele sendo alguém como um amparador intrafísico. Um diferencial que tinha é assim, que a gente encontra muito na área da assistência. São pessoas bem intencionadas, então elas fundam ONGs, elas têm uma ideia de ajudar, porém, às vezes, porque é da formação dela, ou tem um princípio religioso, alguma questão, elas entravam com assistência, mas não é assistência técnica. O assistente social, ele tem uma formação para ser um assistente técnico. Muitas vezes isso gerava conflitos. Por exemplo, quando, por que não auxiliar essa criança você dando um prato de comida ali, tal e tal e tal? Porque você tem que indicá-la para ela ser assistida pelas instituições que existem, senão você fortalece. Essa ideia de não dar esmola, né? Então, mas ali, quem faz, ele tem uma boa intenção. Então, eu sei que é um assunto da dificuldade entre dividir o amparo intrafísico, porque Então, por se pensar que às vezes o guia maurótico é alguém perverso, nem sempre é alguém então, Gabriel, perverso. mas olha, já que você está colocando isso, aí até chamar atenção para essa questão da construção do verbete, né? O que eu vejo bem claro aqui na elaboração vamos dizer assim, da tese dele, da defesa aí, na definição do amparador intrafísico, né? Tem essa questão da boa intenção e tem essa questão que ele coloca na definição, que é atuante na assistência, né? Fica bem claro, atuante na assistência, não é uma pessoa bem intencionada, ele atua na assistência. E tem essa questão que eu considero bem importante aqui para ajudar a compreender esse conceito, né? E eu acho que leva todo mundo a refletir, né? Essa condição de até que ponto eu sou amparador, que é essa tabela que foi feita aqui de amparador versus guia maurótico, que é justamente para ajudar a gente a mapear melhor isso, né? Porque tudo tem uma gradação, tudo tem um crescendo, né? Então é como se a definição tivesse ali naquela linha tênue de, vamos dizer assim, não é bem linha tênue, mas seria num ponto mínimo do que seria Sim, das a linha de aproximações, corte, que são as aproximações que e tem a partir difíceis. dali até chegar num amparador técnico, que seria, Eu- vamos eu- dizer assim, um tarístico, né? Essa parte da tabela, eu acho que foi uma coisa que você colocou muito bem. É uma dificuldade. Eu recentemente vi uma frase, essa dificuldade de se pensar, acho que era alguma ortopensata que o Valdo colocou e alguém publicou na internet, porque o guia maurótico nem sempre ele é perverso. Às vezes se pensa também que o assediador é alguém perverso, nem sempre é alguém perverso, é alguém que tem esse alimento que está fazendo. Isso que eu achei muito bacana. Tem uma questão na tabela que eu botei lá de forma didática. Então, eu fui para o extremo do guia maurótico, para ficar claro que é um posicionamento desse guia. Claro que tem muitos guias amauróticos que eles querem ajudar, mas do jeito deles. E, às vezes, o que ele quer fazer, que ele não sabe que é o melhor, porque a visão de conjunto dele está curta, às vezes vamos dizer assim, coincide com o que é melhor para todos. Às vezes ele acerta, mas a intencionalidade dele é torta. Ele está com um olhar egóico, é o que ele acha melhor, não o que é melhor para todos. Às vezes bate, às vezes não bate. Então eu botei uma tabela que ela vai mostrar o extremo máximo da condição do guia maurótico. Em relação à questão da definição que a gente estava falando e da questão da assistência, do exemplo que você deu, tem uma outra questão que é o seguinte: aquela pessoa que está fazendo assistência, seja no meio religioso, seja no meio da saúde, ela, dentro do processo evolutivo, ela está no limite dela, de consciência. Então, às vezes, ela está lá sendo uma assistente social, ela vai acertar algumas vezes e vai errar, de acordo com a maturidade ou a inteligência evolutiva que ela tem naquele momento. Mas a intenção dela é acertar. E se ela está no limite, ela está realmente naquele ponto, na programação de vida, que ela está ali exigindo o máximo dela, ela está limpando o passadão. Ela ainda cria algumas interpretações, sim, mas sempre amenizada pela boa intencionalidade. Claro que ela vai ter que limpar lá na frente o 100%, mas ela acaba acertando mais do que errando. Eu acho que a pessoa bem intencionada, que quer ajudar realmente, ela acaba acertando.
E algumas vezes ela vai ver que ela errou. E isso vai ajudar ela a crescer. Que é que nem a gente está tentando ajudar e acertar na nossa assistência. O que é que a gente espera? Que a gente acerte a maioria das vezes. Se a gente acertasse todas as vezes, a gente provavelmente não estaria nesse planeta, a gente já seria uma consciência, está na 10ª série, na última série do planeta. Então não é isso que acontece hoje em dia. Então a gente vai errar, mesmo na nossa melhor das intencionalidades? Sim. Mesmo utilizando o parapsiquismo muitas das vezes, às vezes a informação ainda não foi a maior. Então a gente acaba acertando uma parte e errando uma boa parte. E isso vai ajudando a gente a se reeducar na nossa inteligência evolutiva, na nossa maturidade, na forma de ver uma situação. Então isso faz parte do serviço. Sim, porque a primeira coisa que me chamou a atenção, você trouxe um verbete, amparador intrafísico. É um termo que se fala muito. Aparentemente, ele seria simples. E eu vi que ele não é. Você fez algumas abordagens bem colocadas, eu acho que essa parte da tabela é um ponto de excelência no verbete. Por quê? Devido, próprio, mesmo no ambiente em conscienciologia, de atitudes que são paradoxais. Quando a gente via isso no próprio Valdo, né? Quando às vezes se via, não, ele foi agressivo aqui, ele não foi agiu dessa maneira, porém, faltando visão de conjunto, talvez ao longo do tempo tu entende o que ele estava fazendo, como também é aquela ideia, por exemplo, técnica da TENEPS, é muito boa, indicamos para todos. Aí você pode estar em algum momento, na hora que tem, a pessoa aparentemente parece que vai poder fazer. E eu posso estar sendo um guia maurótico com ela, sem saber. Então, é um tema... Você levantou uma situação difícil, que é um ponto importante para a gente pesquisar. A gente está falando aqui de assistido, de assistente e de guia cego, ou seja, de amparador de assistido, de amparador intrafísico e de guia maurótico. Se a gente for prestar atenção no nosso comportamento ao longo do dia, é provável que a gente possa estar visitando os três de acordo com o contexto que a gente está vivenciando. Claro que a proposta é que a gente predomine cada vez mais na condição de amparador. Mas até que ponto, às vezes, a gente não quer que a pessoa haja do jeito que a gente quer, que a gente acha que é o melhor, e a gente interage com aquela pessoa dentro da família, às vezes, forçando uma escolha X. A gente está sendo guia cego, ou seja, guia maurótico naquele momento. Em que momento, às vezes, a gente não assedia? Porque, às vezes, se você está cobrando de uma pessoa a mesma coisa 100 vezes, já tem assédio na história. Porque 100 vezes cobrando a mesma situação, a outra pessoa vai ficar irritada com aquilo o tempo todo. Então, a gente visita esses três papéis, mas a proposta é que a gente possa fixar ou predominar cada vez mais na condição de estar amparando, ou a postura de amparador predominar. A gente precisa, o amparador, é uma característica importante do amparador, é respeitar a condição do outro. A gente precisa respeitar essa condição, né? O outro está numa condição, se você é o mais lúcido, se você se colocou como mais lúcido, seja o mais lúcido. Pare de exigir do outro uma maturidade que o outro ainda não pode dar, né? Às vezes a pessoa é um carro 1.0 e você quer que ela seja um carro 2.0 16 válvulas. Não vai ser. Você pode bater, o carro não vai se transformar de uma hora para outra. Então, gradativamente, ela vai ter que ir trocando as peças até se tornar um carro melhor. E é assim que acontece, né? A autopesquisa vai gerar isso, né? O investimento em se melhorar vai gerar isso. Então, a gente tem que pegar as experiências do dia que a gente está visitando esses momentos para que a gente avalie e pare de agir como assediador ou guia maurótico e predomine na nossa manifestação a condição de estar olhando para todas as pessoas em todos os contextos de modo assistencial, respeitando a condição do outro. Vocês é lá maior ou menor? Leonardo, desculpe. Oi, parabéns pelo verbete. E você tratou bastante dessa questão do líderes assistenciais, né? Formação de líderes assistenciais. Podia explorar um pouco mais esse assunto? Sim. Eu penso que a melhor assistência que a gente pode fazer a alguém, e nisso o amparador intrafísico, ele tem que ser bem lúcido, é quando você gera autonomia no outro, para que o outro não precise mais de você. Você vai passar a trabalhar ombro a ombro com aquela pessoa. Ou seja, se você na sua assistência está sempre com o olhar de gerar liderança na outra pessoa, essa é a melhor assistência que você pode fazer. Quanto mais rápido o outro não precisar de você, melhor. Porque essa pessoa sendo um líder, ela vai somar com você para novas assistências e atuar sobre novas pessoas, às vezes pessoas que você nem conhece, mas você contribuiu para aquela assistência de forma indireta. Então, o foco assistencial, ou mega foco do amparador intrafísico é informação de líder, é gerar autonomia nos outros. Por isso que eu botei na frase enfática. Vou ler a frase enfática. O amparador intrafísico ganha em maturidade evolutiva ao empregar a tarefa do esclarecimento com tecnicidade, na presença dos assistidos, mantendo um mega foco na formação de líderes interassistenciais. Então, quanto mais líder tiver,
mais rápido o planeta se transforma, mais rápido uma sociedade se transforma, né? Porque ela não depende de ninguém para se bancar em relação ao equilíbrio íntimo ou emocional. Ela está dando conta do processo dela. Claro que a gente não é completamente independente, né? Nem a gente pode ser completamente dependente. O processo evolutivo ele deixa claro a questão da interdependência. Foi o que eu estava falando no início do verbete, né? A quantidade de gente, né, intrafísico, de amparadores intrafísicos que ajudou, que serviram de aporte para a gente nessa vida, é uma gama enorme. E a gente precisa enxergar isso, né? Por exemplo, o quanto o professor Valdo não foi um amparador intrafísico de um monte de gente, né? O quanto que a gente está aqui hoje defendendo os verbetes não é uma consequência da assistência dele, né? O quanto que escrever o verbete, no fundo, ao meu modo de ver, estimula o discernimento das pessoas. E quanto mais discernimento, menos assédio a pessoa vai ter. Então, a proposta é trabalhar o mental soma. E isso gera desassédio. E isso torna as pessoas mais amparadoras. Então, a quantidade de aporte que a gente teve é enorme. Os revisores da verbetografia, que ajudaram na revisão do verbete, amparadores intrafísicos. As pessoas de equipe de campo, que eu coloquei aqui, são amparadores intrafísicos. Pai e mãe, amparadores intrafísicos. É raro? Sim, em algum grau. Mas me permitiram que a gente pudesse vir para essa dimensão. E isso já é uma assistência tremenda. Então, a gente tem que parar de reclamar das pessoas, porque reclamou do outro, você deixou de ser amparador naquele momento, para que a gente possa estar atuando e enxergando melhor as pessoas à nossa volta. Tem muito amparador, e a gente precisa reconhecer isso, porque quando a gente reconhece isso, vem a gratidão, e a gratidão vem um desassédio associado, e isso é importante para o amparador. Também estava pensando o quanto, às vezes, o pai e a mãe também, eles fazem esse papel, né? Momentos de estar ali como amparador, né? E outro momento de estar fazendo um papel que não deveria ser tão, assim, drástico, né? Para a criança, né? Ou para o filho. Então, na página 5, você coloca identificação ali, abaixo da tabela, depois de... identificação. Na prática interassistencial, é importante e indica inteligência evolutiva, o amparador intrafísico buscar mapear o quanto antes os trafores do assistido. Isso eu achei de suma importância, né? Até no papel de pai e mãe também, né? Quando tu está ali, tu procurar evocar, né? Da criança ou do filho, né? Esse papel dos trafores deles, né? Naquele momento ali, né? Porque isso aí vai levar para um crescendo, né? Maior do teu assistido, né, de um modo geral. Tu poderia comentar um pouco? Sim. Eu, na minha área de atuação, né, eu trabalho com acupuntura e com psicologia, eu já escutei muitas vezes, e com certeza a maioria das pessoas, para não dizer uma totalidade, já escutou isso, é muita gente que reclama dos cuidadores, né, se não for pai e mãe, dos cuidadores. Dizendo que eu sou dessa forma porque minha mãe fez isso, eu sou dessa forma porque meu pai não fez aquilo, e a pessoa coloca a responsabilidade ou o bem-estar íntimo dela na mão do outro. Ela dá a chave do bem-estar íntimo dela para a mão do outro. Pouco importa quem é esse outro, mas ela deu o bem-estar íntimo para o outro, né? E o amparador intrafísico, uma característica que eu vejo que é bem importante, é ele começar a assumir a responsabilidade por todos os contextos que ele está. Se ele chegou naquele grupo familiar, por mais que ele não lembre do histórico de outras vidas, ele possa não lembrar, ele atraiu aquele contexto, ele atraiu aquelas pessoas. Então, ele é responsável por gerar bem-estar naquele ambiente que ele está. Então, é natural que no momento que a gente está evolutivo, as pessoas errem, a gente erra, né? E os pais e as mães, muito bem intencionados, às vezes erram. E a gente tem que compreender isso, né? Se a gente compreende, a gente tem empatia para ver as dificuldades do outro, e a melhor intenção, a tentativa de ajudar da melhor forma, a gente começa a se desassediar nesse sentido. Então, nós somos, no mínimo, corresponsáveis. Mas se a gente assumir a responsabilidade, ajuda já a desassediar a situação. Em relação aos trafores aqui, quanto mais a gente mapeia, quanto mais cedo a gente conseguir enxergar onde a pessoa funciona bem, ou quais as qualidades dela, ou os traços de força, né, os trafores, mais a gente consegue ajudar ela. Por quê? Porque a gente não consegue ajudar ninguém estimulando o trafar da pessoa, onde ela não funciona. Onde ela não funciona, vai deixar ela no buraco. E a gente tem que exatamente ver onde ela funciona para poder puxar ela a partir dessas qualidades, desses trafores. Então, quanto mais o amparador tiver o olhar para enxergar nos pequenos detalhes, numa situação que você acabou de conhecer a pessoa, um traço força, você já tem condições de ajudar aquela pessoa numa reflexão, a partir dessa identificação. Então, o treino, o amparador intrafísico, ele precisa treinar a enxergar as qualidades o mais rápido possível,
com qualquer pessoa que ele esteja interagindo. Porque vamos pensar o seguinte, vou trazer outro exemplo. Vamos dizer que a pessoa tem uma mágoa da outra, e ela vira e fala assim, essa pessoa não tem nada que preste. Ela está assediando aquela pessoa, ela está dizendo da limitação dela em enxergar algo positivo. Mas todas as pessoas têm algo positivo, todas as pessoas têm trafores. Então, aquela indignação, aquela revolta, aquela mágoa vai diminuir na proporção que ela enxergar também os trafores daquela outra pessoa. Então, investir e identificar os trafores dos outros é fundamental. É aquela história de saber ler a outra pessoa, né? Ou a pessoa ser um livro aberto. E a gente precisa treinar esse olhar, para isso ficar bem fácil no dia a dia. Leonardo, poderia ampliar aqui o item 12 da página 4 sobre a escuta? A aptidão de saber ouvir o assistido com máxima atenção e sem ansiosismos. Sim. Uma dificuldade de muitos de nós é exatamente a gente não saber ouvir o outro. Às vezes você até escuta a pessoa, mas você não refletiu sobre o que ela falou, você não estava presente ali naquele momento. Então, quando você não está presente, a gente perde. Quando a gente não está presente, a gente perde informação. A gente perde alguma ideia de como ajudar aquela pessoa. Então, a gente precisa saber ouvir, isso é uma característica extremamente importante no amparador, para que a gente possa, a partir do que a gente escutou, ajudar a pessoa. E aí entra uma questão importante. Eu coloquei lá na fatologia, na primeira linha, o ato de apreender a real necessidade do assistido, que tem relação com essa questão do saber ouvir. Por quê? Às vezes a pessoa fala A, mas ela está querendo dizer B. Você escutou o que ela realmente quis dizer? Você soube ouvir? Porque aí você vai poder ajudar a pessoa de forma melhor. Nem sempre o que a gente está explicitando é o que a gente quer passar. E se a gente estiver ouvindo, a gente vai enxergar o que o outro está querendo dizer, ou às vezes o que ele está precisando escutar. Então, é uma característica extremamente importante para quem quer melhorar ou qualificar o nível de amparabilidade pessoal. Agora, Leonardo, ali na estrangeirismologia, na página 1, primeira linha, gostaria que você discorresse sobre a coerência nas interassistências indoor e outdoor. A gente precisa atuar dentro de casa como a gente atua fora de casa. E o que muitas pessoas que eu conheço, a gente atua muito bem fora de casa, mas dentro de casa a pessoa não dá aquele exemplo, aquela postura que ela está atuando fora de casa. Então, os desequilíbrios às vezes acontecem dentro de casa, mas a pessoa externamente é vista como uma pessoa extremamente assistencial, mas que tem dificuldade de atuar com equilíbrio dentro de casa. Que é onde vai exigir mais da gente, né? Porque é o nosso passadão que está ali visitando, batendo na nossa porta o tempo todo. Então, a gente precisa ser coerente com essa manifestação. Quanto mais coerente a gente for e mais autêntico a gente for, em qualquer contexto, dentro de casa, fora ou em qualquer ambiente que a gente esteja, melhor vai ser o nosso nível de amparabilidade. E essa autenticidade, essa coerência vai atrair o olhar dos amparadores para a gente. Então, se a gente quer ter mais amparabilidade, quanto mais coerente e autêntico a gente for, melhor. Né? Com relação ao item 18, da mesma página 4, que você fala ali sobre a paciência, que é esperar pelo momento de resgatar o assistido, porque tem um momento, né, que ele vai estar aberto para ser assistido. Isso. Muitas das vezes a gente vai precisar repetir a mesma coisa várias vezes, para que a outra pessoa possa entender. E às vezes são as mesmas pessoas, às vezes são pessoas diferentes, né? E aí tem um exemplo fácil, que é o professor Valdo. Quantas vezes ele explicou como é que era o EV e para que servia? Nem sei, milhares de vezes. Então a gente tem que ter paciência com o assistido, para poder repetir quantas vezes for necessário. E aí eu acho que uma coisa importante é que a gente possa repetir cada vez com uma forma diferente, porque às vezes esse formato diferente pode ajudar a pessoa a entender. Se a gente não pode ficar repetindo da mesma forma, a gente tem que repetir aquela ideia de várias formas diferentes até que o assistido possa compreender isso. E aí entra a questão de respeitar se a pessoa não quiser amadurecer naquele momento, porque a vida vai trazer as experiências para a pessoa, mais cedo ou mais tarde. E no momento da crise, que minha dupla gosta de falar da janela terapêutica, é o termo que ela usa, a pessoa vai estar aberta a uma assistência mais ostensiva, porque ela está sensibilizada a partir de uma dificuldade, do sofrimento que ela traiu, da crise de crescimento.
Então, naquele momento, você tem que estar atento para poder resgatar a pessoa, para poder puxar o outro. Ou então, quando a pessoa mesmo vier pedir ajuda, a gente não pode virar as costas, a gente precisa estar atento e disponível para ajudar as pessoas. Leonardo, dentro disso aí que você está falando, aqui na fatologia, na 5ª linha, tem até um verbete do professor Valdo, que é limite do assistido, né? Mas aqui você coloca a compreensão dos limites da assistência. Você poderia aprofundar? Sim. Nem sempre a gente pode falar tudo para aquela pessoa, para aquele assistido. Porque às vezes você vai extrapolar, vai errar na dose e você vai deixar a pessoa mal. Se você fez isso, você assediou aquela pessoa. Às vezes com a melhor das intenções, mas se errou a dosagem, você às vezes assedia a pessoa. Então a ideia é que a gente possa, baseado em fatos e em parafatos, saber até onde a gente vai com determinada pessoa. Porque cada pessoa vai ter o seu limite para ser exigida na assistência. Então, se você vê, às vezes, que a pessoa está numa condição inicial, em um processo de amadurecimento, você não pode exigir dela que ela responda perguntas da 5ª série. Ela está na 1ª. Então, você vai fazer a abordagem da 1ª série. Se ela estiver na 5ª, você vai fazer a abordagem da 5ª. E assim sucessivamente. Senão, a gente erra na dose. Então, a gente precisa enxergar o limite do outro para não assediar esse outro. Léo, na página 2, Crescendologia, o crescendo voluntariado conscienciológico para voluntariado. Você tem algum exemplo aí que possa compartilhar para nós? Sim. Quando a gente entra no voluntariado da conscienciologia, qualquer voluntariado, de uma forma geral, você está querendo ajudar. No voluntariado conscienciológico, você começa ali, chega, você já passou por um curso, já tem uma ideia de multidimensionalidade, mas você ainda não botou na prática. E quanto mais você vai atuando, você está lá no voluntariado, vamos dizer que você está no atendimento, e chegou uma pessoa para ser assistida. Com o tempo, esse voluntariado conscienciológico vai ampliar a condição dele para um voluntariado conscienciológico, que é o quê? Você agregou multidimensionalidade, você agregou o paradigma consciencial. Então, às vezes, a pessoa veio com a consciência, com a consciência extrafísica, você percebeu. Então, você já saiu de uma condição intrafísica de voluntariado conscienciológico para uma condição de agregar o paravoluntariado. Então, você já está com uma autoconscientização multidimensional sendo trabalhada. Então, você vai fazer uma escagem, você vai esclarecer a pessoa, você vai exteriorizar a energia para a pessoa, você vai chegar antes, quando você chegar no voluntariado, você vai limpar aquele ambiente, vai deixar ele preparado para que o amparador possa estar ali junto com você para fazer assistência. E aí você fez um crescendo na questão do voluntariado conscienciológico para um paravoluntariado conscienciológico. E aí, quando eu coloco o outro crescendo, que é paravoluntariado tenepsológico, é o seguinte: numa linha de crescimento natural, a maioria das pessoas começam nessa ordem. Ela vai para o voluntariado, depois ela vira docente, né? Esse paravoluntariado vai aumentar, e depois ela tende a fazer TENEPS, né? E a questão da TENEPS, esse paravoluntariado, aumenta a liderança dela, porque ela já está fazendo sozinha, já não está mais com um grupo. A TENEPS, sozinho, você está atuando extrafisicamente, está atuando com as energias junto com o amparador extrafísico. Então, você vai crescendo nesse aspecto. Você independe da IC, você já é o líder ali, você assumiu esse papel de liderança interassistencial. Então, você vai crescendo desse voluntariado, né? E imagina, quando a gente sair daqui, então, eu estou focando no intrafísico, mas quando a gente sair daqui dessa para melhor, porque no extrafísico é melhor se a gente estiver bem, a gente vai poder atuar voluntariamente como amparador extrafísico, ajudando esse processo todo que a gente vivenciou aqui na prática como amparador. Então, a gente precisa ter coerência para poder atuar no extrafísico dessa forma. Se a gente não atuou aqui, vai ser mais difícil de atuar lá. Aí é o processo da pré-intermissiologia, né? Da gente começar a fazer aqui, para que a gente possa ter autoridade moral, né, ou teática, para chegar no extrafísico e buscar o nosso passadão, né? Então, a gente precisa atuar como amparador intrafísico, para que a gente possa atuar como amparador extrafísico, para que a gente possa voltar para ser professor do curso intermissivo, para que a gente possa voltar para resgatar o nosso passadão nos locais mais complicados da extrafísica, ou como a gente chama aqui de baratrosfera. Na página 2, em parapatologia, na 7ª linha ali, você coloca as exteriorizações energéticas do frontochakra do assistente para o frontochakra do assistido. Eu achei que iam perguntar sobre isso. O que acontece? Tem N formas de a gente estar atuando silenciosamente, no intrafísico, vamos dizer assim, para ajudar a outra pessoa. Então, toda vez que alguém chega perto da gente, a gente precisa atuar. Pouco importa quem é. E o que é essa atuação?
deixar a pessoa melhor. Alguém passou perto de você, tem que ficar melhor. Ou você chegou no ambiente, aquele ambiente tem que melhorar. E isso você vai começar a ver pelos fatos que acontecem depois, os resultados desse processo. Então, às vezes a pessoa está conversando com você, uma das formas, essa aqui é uma das formas da gente estar fazendo assistência, é exteriorizar do seu frontal chakra para o frontal chakra da pessoa. Você pode fazer isso de várias formas, tá? Esse é só um exemplo. Por quê? Se a gente estimula o frontal chakra, que está associado à racionalidade, ao discernimento, à cognição, a gente está ajudando a desassediar a pessoa. Então, a ideia é que a pessoa saia melhor, né? E você vai escalar, pode até ser. A ideia é que a gente vá bancando esse processo. Se a gente fizer isso com frequência, o parapsiquismo ele vai aumentar rapidamente, né? Então, todo mundo que fala que não tem parapsiquismo, pode vir a ter parapsiquismo, mas precisa trabalhar as energias antes. Então, se prepare para que onde você estiver, possa estar exteriorizando outras pessoas, seja de uma forma geral, seja pelo frontal chakra, seja instalando um EV na pessoa. A gente precisa treinar, e esse treinamento que vai ajudar a gente a estar desenvolvendo e dominando o processo das energias. É como criar um hábito, né? E me veio uma lembrança de um fato que aconteceu uma vez aqui na minha tertúlia. Uma pessoa chegou e estava sentada ali embaixo e fez uma pergunta para o Sr. Valdo. E ele parou e perguntou para essa pessoa: você já exteriorizou energias hoje, aqui, quando você sentou? Ela falou, ficou assim, né? Claro, falou que não, né? Então, tá. E não respondeu a pergunta, deixou ela pensando, depois ela retornou, sabe? Eu não sei o que ele viu naquele momento, mas ele fez essa pergunta. E aquilo marcou muito para mim, assim, no sentido dos lugares que eu vou, né? Onde eu vou, como que eu saio e o que eu faço enquanto estou ali, sabe? Isso ficou para mim, assim, como uma sinalética. Não, o que eu estou fazendo aqui? Se eu estou parado, estou naquela questão que a gente sempre fala, está na fila do banco, está fazendo o quê? O que tu está pensionando ali, né? Então, procurar utilizar esses momentos, eu acho que a gente faz uma assistência que a gente, às vezes, não tem noção, né? De quanto a gente pode ajudar e não atrapalhar os ambientes intrafísicos, né? E extrafísicos. Se a gente pensar assim, ó, cada vida, ou seja, cada um de nós, a gente toca muitas pessoas. E a questão é como é que a gente está tocando essas pessoas, né? Positivamente, a gente está gerando reflexão, a gente está ajudando a desassediar, porque querendo ou não a gente vai interagir com as pessoas, né? E essa interação vai gerar um benefício ou um malefício para aquela pessoa? Vai ser positivo ou vai ser negativo? E a gente tem que começar a pensar na responsabilidade nossa nos contextos que a gente vivencia. E aí entra uma coisa importante nessa questão de exteriorizar. Só boi em banca quem pode, né? Então, assim, treine antes. Agora, o medo só atrapalha, porque vai ter consciência extrafísica em qualquer ambiente que você vá. A questão você está mais conectado com os assediadores ou com os amparadores? Se você está seguro com o que você faz, com a sua cosmoética, com a sua coerência, vai ter amparador presente. E você vai estar tendo confiança tanto em você pelos seus resultados assistenciais, e é assim que o amparador intrafísico ele vai se melhorando, porque ele vai tendo resultados essenciais, isso aumenta a autoconfiança dele, como você tem a tranquilidade de, a partir dessa teática, dessa coerência, de atuar no dia a dia assistencialmente, atrair o olhar dos amparadores extrafísicos. E é essa sinergia que ajuda você a se manter homeostático, tranquilo. E aí o medo deixa de existir, porque você sabe que você pode dar conta, né? Então a gente não precisa ficar preocupado com isso, a gente tem que ir treinando. Não vá treinando com todo mundo se você está com inseguro. Comece a treinar dentro de casa, porque dentro de casa os assédios são parceiros. Então você treina dentro de casa. Exterioriza para todo mundo, limpa aquele ambiente. E aí, gradativamente, vai para os amigos, vai aumentando a sua assistência. Agora, Leonardo, aqui na pensinologia, na página 1, segunda linha, você poderia exemplificar a ortopensenidade em relação aos assistidos? Vamos imaginar o seguinte, a ortopensenidade está falando que a gente precisa pensar positivo, reto, em relação a qualquer pessoa, principalmente em relação ao assistido. Se a gente não consegue fazer isso, a gente abre mão da condição de amparador naquele momento. Então, a gente tem que entender que cada pessoa está no seu contexto, no seu momento evolutivo e precisa compreender ela. Então, precisamos pensar positivamente, não só dos assistidos, mas de todas as pessoas. Isso favorece o quê? A assistência, uma sinergia para trocar com aquela pessoa, ou feedbacks, ou insights dos amparadores extrafísicos. E, além disso, a gente atrai boas energias para aquele investimento assistencial. Então, precisamos pensar positivamente de todas as pessoas. Falar mal dos outros está ultrapassado, né? Então, a gente precisa pensar, não está ultrapassado assim, em relação ao processo evolutivo. Hoje em dia isso é a predominância do planeta, né? Mas a gente precisa começar a se destacar dessa condição social, dessa cultura ainda
de falar mal ou pensar mal dos outros, ou fofoca, para que a gente possa estar dando exemplo do oposto. Então, o amparador intrafísico ele vai dar exemplos de respeitar o outro, nos pensamentos, nos sentimentos e nas energias. Agora, aqui também na pensenologia, no final da primeira linha, eu gostaria que você explicasse o acesso ao holopensênio do assistido, contribuindo para a assertividade interassistencial. O que é o holopensênio? O pensênio são os pensamentos, sentimentos e as energias. A média dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ela vai gerar um campo de energia ao redor da gente. Então, se a gente pensa positivo dos outros, a gente vai ter uma energia, a consequência disso ou o resultado são energias harmônicas, equilibradas. Se eu penso mal do outro, ou se eu ajo de forma anticosmoética, eu comprometo essa energia. A energia não vai estar tão harmônica ou homeostática, vamos dizer assim. Vai equilibrada. Então, o que vai acontecer? Quando a gente está interagindo com uma pessoa, se a gente estiver atento, a gente vai começar a perceber aquele holopensênio, aquele conjunto de pensamentos e sentimentos, né? Aquela energia que está ali. E a partir dessas percepções, ou dessas parapercepções, a gente vai ter informações. Para quê? Para que a gente possa ajudar o outro. Né? Então, a partir dessas percepções que você captou, como é que faz isso? Por exemplo, dá um exemplo. Você pode exteriorizar a energia para a pessoa e observar o que acontece a partir dessa exteriorização, porque você vai ter um retorno. Né? Ah, mas eu não senti nada. É porque o treino está baixo, tem que treinar mais, tem que treinar mais horas, precisa de mais horas de voo, vamos dizer assim. Então, a gente precisa treinar. Parapsiquismo e questão de energia, de percepção, é treino. Então, se a gente for treinando, fazendo a nossa autopesquisa e se desassediando, se autossuperando, a gente vai aumentar o parapsiquismo, é uma consequência natural. O que falta é constância. Então, a gente começa a trabalhar a energia, depois a gente para, daqui a pouco eu faço. Você está até percebendo o assédio, mas agora eu estou com preguiça. E aí a gente não vai aumentando as nossas percepções. Então, a constância, a determinação, a manutenção, a persistência no trabalho com as energias vai levar a essa percepção dos holopensênios, das pessoas que chegam perto de você. E isso é muito positivo, porque vai ter informações para que você acerte mais no que você vai falar, ou na sua abordagem em relação ao assistido. Agora, é que tem uma outra pergunta aqui da parafatologia que tem muita relação com isso que você está falando. No final da segunda linha, as leituras da energosfera. Existe diferença marcante entre amparador, guia maurótico e assediador? Ah, sim. A diferença é marcante, realmente ela é gritante. E o assistido é aquela pessoa que, vamos dizer assim, se eu for comparar com um hospital, é aquela história assim, você prefere ser o doente ou você prefere ser o profissional de saúde? O assistido é o doente. A pessoa que se colocou como assistido, ela está numa condição de imaturidade, ela está faltando autoconfiança, está faltando ela enxergar os trafores dela, as qualidades. É um processo de autodesvalorização em algum grau de carência. Então, a pessoa precisa querer sair da condição de assistido para a condição de assistente. Eu conheço uma pessoa que uma vez perguntou para a mãe, mãe, numa próxima vida, assim, você prefere ser o assistido ou assistente? E não, aí a pessoa parou, pensou, eu prefiro ser o assistido. Por quê? O assistido não tem trabalho. O assistente vai ter mais trabalho. E aí a pessoa falou, ela foi isenta falando aquilo, ela não se via com condições de fazer assistência. Ok. Depois de alguns anos de arco voltaico, de troca, de conversa e tudo mais, a mesma pessoa perguntou para a mãe se ela preferia ser o assistido ou o assistente. Se ela preferia ser o doente ou se ela preferia ser o médico. E aí a pessoa falou assim, não, acho que eu vou preferir ser o médico. Então, olha o resultado da assistência, daquela amparabilidade, né, dessa filha em relação a essa mãe. Né, o quanto que ajuda nesse processo assistencial. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades, estar atuando com essas oportunidades. Agora, pode perguntar. Aqui na página 4, na argumentologia, no item 7, compreensibilidade. A tranquilidade diante das imaturidades do assistido. Eu sei que você está falando isso continuamente, né? Mas sim. A minha pergunta é a seguinte. Diante de pessoas que tu já conhece, que tu já sabe os trafores, quando tu convive com Gabrielas, vamos supor, aquelas que tu já falou, que tu assiste, está tranquilo, claro, tu sempre mantém tua tranquilidade, porque eu vejo que pela tua fala tu usa a inteligência científica, no caso, né? E como tu se comporta? Toda vez tu faz a mesma assistência e mantém a tranquilidade diante das imaturidades. Vamos pensar, o que eu penso é o seguinte,
tem pessoas que elas não querem amadurecer e a gente precisa respeitar. Isso pode acontecer, por exemplo, dentro do voluntariado. Então, às vezes você já fez uma abordagem indireta, às vezes você já fez uma abordagem direta, clara, objetiva, para não ter dúvida, mas a pessoa ela escolhe estar naquela condição. A gente tem que respeitar, a gente não vai ficar o tempo todo tentando puxar aquela pessoa, porque ela está com a porta fechada. Então, a gente vai respeitar, a gente vai atuar da melhor forma ali, sem ficar o tempo todo, toda vez que encontra, tentando ajudar aquela pessoa, porque a pessoa não quer, então a gente vai respeitar isso. Quando a pessoa der uma oportunidade, a gente vai estar atento para puxar aquela pessoa. O que não pode acontecer, que eu vejo que às vezes acontece, é a gente ficar indignado porque está óbvio para a gente que a pessoa vai ficar muito melhor se ela atuar de uma forma X, mas a pessoa não quer. Então, ver o quanto é fácil para o outro resolver a questão dele é mole. Mas respeitar a decisão do outro de não querer fazer aquilo que exige da gente. Então, pensa um amparador, eu fico pensando assim, imagina um serenão perto da gente. Ele está vendo nossas imaturidades escrachadamente. Ele sabe que o melhor é fazer ABC, só que a gente não está enxergando com clareza. E às vezes ele tentou gerar várias sincronicidades, várias situações, e a gente está dormindo no ponto. É a mesma coisa em relação a uma pessoa que a gente está assistindo, que a gente não está dando conta daquela assistência. Não porque você não fez o melhor que você podia no seu nível de consciencialidade, mas porque o outro não quer. Não, se fosse assim fácil, o serenão exteriorizava energia, a gente virava serenão, ia ser mole. Olha a utopia minha. Pessoas assim, Gabrielas, são aquelas assim que eu imagino que tudo aquilo de novo que tu vê na assistência, quando, vou aplicar na Gabriela, entendeu? Ok. Não, às vezes é necessário, por exemplo, o que acontece? Às vezes você amadureceu, e aí o nível de consciencialidade aumentou, e você pensa o seguinte, eu não fiz essa abordagem ainda com essa pessoa, vou fazer, não tem nada errado, está coerente, eu concordo com você, aí a gente precisa fazer. Você enxergou que você pode atuar de uma forma diferente que você não fez ainda, vamos atuar dessa forma, para poder ajudar a pessoa. Agora, aqui na parafatologia, na página 2, quinta e sétima linha, você poderia citar sua experiência pessoal relacionada aos acoplamentos energéticos lúcidos, favorecendo a obtenção de informações pró-assistência? Também ele pergunta sobre a questão das exteriorizações energéticas do frontochakra, né? Você já comentou um pouco. O que vai acontecer? Vamos dizer que você está num ambiente assistencial, num local, ambiente assistencial é qualquer local, tá certo? Que você estiver, que tenha um assistido, tem uma pessoa que esteja precisando de ajuda. Mesmo que ela não fale nada. Então, você percebeu, às vezes, exteriorizou energia para uma pessoa e você fez uma leitura ali. Então, você sentiu um chakra, vamos dizer assim, você sentiu o chakra aqui na área do coração, que a gente chama de cardiochakra. E você sentiu um aperto bem forte. Então, você fez uma leitura energética. E aí, a partir disso, você pode associar as percepções do físico da pessoa. Como é que está aquele olhar? Né? Então, você tem uma informação de uma parapercepção associado ao fato da pessoa estar com o ombro arqueado, ela está com a fala baixa, sem energia. Então, você fez uma leitura. A partir disso, você pode fazer uma abordagem para aquela pessoa, abordando a questão afetiva diretamente, por exemplo. Então, de acordo com a sua percepção, você vai atuar naquela assistência. Então, o acoplamento, na verdade, é o quê? A gente gerar uma assimilação para você ter informações para ajudar a pessoa. Então, é comum, às vezes você chegou perto de uma pessoa, exteriorizou energia, e você percebeu uma sinalética de assédio. Né? A consciência extrafísica que estava lá assediando aquela pessoa pulou para você. Você exterioriza, mantém um padrão de equilíbrio e atua com aquela pessoa. Então, são situações comuns de qualquer pessoa que está no processo de assistência usando energia. Isso acontece com qualquer pessoa. A proposta é que a gente faça isso lúcido. Quanto mais lucidez, melhor, porque aí você vai se tornar cada vez mais técnico na assistência. Leonardo, agora para falar em técnico, né? A pergunta seguinte é a tecnologia. Página 2, segunda linha. Você pode falar acerca da técnica de assistir em silêncio? Vou dar um exemplo. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui uma vez, mas assim, na minha primeira dupla, ela tinha uma família assim, que exigia muito em relação ao amadurecimento. E uma das características do grupo, que era comum a todas as pessoas, eram os comentários maldosos em relação a outras pessoas. Então, tinha um nível de fofoca e sempre um tom pejorativo em relação às pessoas. Quando eu estava naquele ambiente, às vezes eu tinha que estar no ambiente, porque eu não tinha como sair dali, era uma questão de grupo ou karma. Ou eu ficava em silêncio, ou eu saía do ambiente. Quando começava a falar de alguém, eu saía do ambiente, negativamente.
Ou às vezes eu ficava em silêncio. Depois de uns 4 anos fazendo isso, o irmão da minha esposa à época virou e falou o seguinte: a única pessoa que eu conheço que eu nunca vi falar mal de ninguém é o Leonardo. E isso, para ele, marca que é possível fazer. É possível a gente se concentrar ou se amadurecer o suficiente para entender que quando a gente fala mal do outro, a gente está jogando energia contra aquela pessoa. E qualquer coisa que aconteça a partir daquele comentário negativo, você se comprometeu, você gerou uma interprisão. Então, não falar mal do outro indica não ter inteligência evolutiva. É muito mais inteligente você evitar os comentários pejorativos e compreender o modo de funcionamento daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa está agindo erradamente mesmo, mas você compreendeu o modo de funcionamento? Por que a pessoa está tendo aquela atuação? Então, se a gente compreende o padrão de pensar e sentir do outro, a gente se desassedia. Porque a gente entendeu que a pessoa está com uma questão de desequilíbrio na forma de funcionar. E aí você pode atuar sobre aquela pessoa. Então, um exemplo silencioso é aquele que você não participa do assédio, mas às vezes você está em silêncio ali. Outra forma de assistir em silêncio é, no ambiente que você está, você pode exteriorizar a energia e limpar aquele ambiente todo. Quietinho, sem se mexer, né? Então, no YouTube tem um vídeo do professor Waldo falando mais ou menos isso, né? Que às vezes ele chegava no ambiente e ele quietinho, trabalhava energia e trabalhava muito mais do que qualquer pessoa. Às vezes estava falando naquele ambiente. Então a gente precisa aprender a fazer assistência silenciosa. Nesse processo, que é importante para o amparador intrafísico, é a questão de não querer aparecer, ou de não precisar disso. Se existe uma necessidade de autoimagem ou de reconhecimento, existe um enfraquecimento da assistência da pessoa. Porque você perde o foco da assistência que você está realizando para trazer o foco para si próprio, para o egocentrismo. Então, a ideia é trabalhar silenciosamente nos ambientes, mesmo que ninguém perceba. O extrafísico está percebendo. Agora, aqui na sindromologia, na página 1, como o verbetógrafo poderia relacionar a síndrome do bonzinho com esse verbete? O bonzinho, na verdade, quando ele escolhe atuar na pele de bonzinho, ele abre mão de ser amparador intrafísico. Por quê? Porque o amparador intrafísico, muitas das vezes, ele vai ter que se posicionar. E esse posicionamento, em geral, pode ser um não, bem claro, em relação ao assistido. E o bonzinho tem dificuldade de fazer isso, né? Então, esse bonzinho precisa entender que os princípios e valores que ele tem, ele não pode passar por cima deles. Se ele entender isso, ele escrever que ele não pode agir de forma anticosmoética numa situação, ou ele ser omisso numa situação, ele vai começar a atuar mais como amparador. Vai dar pressão, vai dar taquicardia, vai ficar vermelho, vai gaguejar, tudo faz parte do serviço. Depois que ele fizer isso 50 vezes, 100 vezes, isso passa. E aí ele vai cada vez se tornar mais um amparador. Então o bonzinho, a dificuldade dele é falar o que o outro precisa ouvir, porque ele fica com medo de ofender o outro. Na verdade, ele quer agradar todas as pessoas. E quando você quer agradar todo mundo, você perde. Por quê? Porque o planeta hoje precisa escutar mais não do que sim. Isso é só ver nossos noticiários e tudo mais. A gente precisa dizer muito não, né? Claro que não é só dizer não, é a forma de dizer não. Ou a forma de esclarecer o outro, né? Esse não pode ser visto dessa forma. Como é que a gente vai esclarecer outra pessoa? O bonzinho tem dificuldade de fazer isso. Lembrando do verbete, né, Leonardo? Tem um verbete que chama Síndrome do Bonzinho, que eu sou o autor. Então, assim, está no YouTube, assim, gera bastante reflexão. O interessante desse verbete, Dulce, é que muitas pessoas já vieram falar comigo sobre esse verbete. A gente não tem noção da repercussão que dá defender o verbete. E aí, quando você chega e as pessoas vêm falar com você, várias pessoas de locais diferentes, você começa a ter dimensão do que gera quando você defende o verbete. Então, fica o convite para as pessoas defenderem verbete. Isso é uma forma de a gente estar melhorando ou qualificando nossa condição de amparador intrafísico, né? Síndrome do bonzinho. E é muito bacana quando a gente faz busca, eu pelo menos fico assim, primeiro, quando eu vou fazer alguma busca na internet, tipo aberta, Google, por exemplo, e digito alguma expressão e aparece na cabeça algo da Conscienciologia, tertúlia, verbete, geralmente é verbete, né? Não é o livro, o artigo, é mais pela própria repercussão mesmo e abrangência da internet, tudo, do YouTube, né? Então, é muito bacana, é muito gratificante, né? Você perceber a expansão da TARES
gota a gota, verbete a verbete na internet. E isso é um retorno da assistência. É o resultado da assistência que você está fazendo aqui, frequentemente, intrafísica. Exatamente. Então, a gente vai impactando as pessoas sem a gente nem perceber, né? Que a gente, o professor Valdo falava, a gente só vai perceber quando a gente dessomar, descartar o corpo físico, morrer. Porque aí a gente vai ter noção do que a gente fez de assistência. Então, defender um verbete ajuda muita gente. É extremamente rico. E a experiência é rica. E aí tem... com exatamente, certeza. Não, as pessoas estão perguntando, estão sendo meus amparadores intrafísicos, porque estão ajudando a gerar reflexão para mim e para as pessoas. Né? E é bem interessante esse conceito, essa metáfora, né, da semente, né? Porque você vê, puxa, se alguém digitar aquela palavra no Google, ou enfim, qualquer buscador, vai aparecer na cabeça, nas cabeças, assim, nas cabeceiras da busca, a Conscienciologia, né? Então, é preciso valorizar isso, né? Oi. Perguntar, a conduta, o comportamento de amparador intrafísico, você acha que ele começa a ser predominante? A gente pode dizer já dominante na vida da pessoa. Tu acha que em que grau da escala evolutiva? Eu acho que em todos os graus da escala evolutiva tem a condição do amparador. Né? Claro que quanto mais baixo na escala evolutiva, mais difícil você vai ver momentos de ser amparador. Então, eu vou fazer um contraponto. Vamos dizer assim, em que momentos, fazer uma pergunta oposta, em que momentos a gente é congel na nossa manifestação? Que a gente tem aquela atitude bem absurda e não dá mais para ter. Então, a gente ainda não, a gente visitou aquele momento. Então, por isso que eu estou dizendo, às vezes a pessoa que está na primeira série, ela tem um momento de amparador, em relação a uma pessoa que está na primeira série, que ela tem afinidade. Então, a questão isso vai não crescendo. E eu acho que a dificuldade é que a gente manter a lucidez onde a gente está. Então, a gente precisa pensar que é a questão da autoconscientização multidimensional. A gente está pensando no extrafísico frequentemente? A gente está atento às energias o tempo todo? Eu acho que isso que vai dar uma virada na condição de amparador. Porque imagina, você está num ambiente, você está atuando às vezes intrafisicamente naquele ambiente e já está tendo resultado. Se você já está agindo assim, vai ter resultado extrafísico. Mas vamos somar. Além disso, você chegou naquele ambiente, exteriorizou as energias, jogou energia em todas as pessoas que estavam presentes no ambiente. Vai melhorar mais ainda? Vai. Então, o nível de amparabilidade ela vai aumentando nessas atuações. O que eu vejo de dificuldade é a gente criar sinapse para estar atento às energias 24 horas por dia. Mas há um predomínio para a gente fazer o processo classificatório entre, por exemplo, quando eu digo que tem consreal e ele está 15% da escala evolutiva e a gente entende que há consreals com 14, com 13 da escala evolutiva e há consreal com 15, onde ele já... E aí, até a gente começar a chegar do pré-serenão. E a gente tem alguns limites, e a gente tem algumas questões que a gente diz como marcadores. Você acha que a condição de amparador intrafísico, não sei se você chegou no momento do verbete nisso, ele tem algum momento que a gente possa dizer assim, aqui, nesse nível evolutivo, a pessoa ela sempre é amparador intrafísico? Você acha que tem isso? Sempre é forte. Por que acontece? Sempre ou já vai predominantemente. Predominantemente. Tenepsista, mais tenepsista 50%? já começa. O tenepsista já é uma condição. A questão da docência já é outra condição. Claro que o tenepsista ainda é mais, que o nível de responsabilidade é maior e o nível de benefício que a pessoa vai ter vai ser maior. O que eu vejo é que a questão da amparabilidade, que ela vai fixar mais, independente da questão da tenepse ou da docência, ou do voluntariado, é quando a pessoa faz uma viragem. Ela já não quer mais ser assistida, ela já quer ser o assistente. Por isso que eu citei o verbete na remissiologia, viragem assistido-assistente, que é do professor Félix Wong. Fica claro ali a questão do seguinte, a pessoa já não quer mais ser assistida. Ou seja, quando ela não quer mais ser assistida, ela já deu um passo a mais, 51% ela já botou o pé em ser mais predominantemente assistente. E quando ela escolhe ser assistente, ela está escolhendo ser um amparador, porque o assistente é um amparador, mesmo que esteja no início. Então, esse momento dessa virada, aí sim, vai atrair tudo. Vai atrair a docência, o voluntariado, a TENEPS, a atuação no dia a dia, a coerência, a autenticidade, o exemplarismo dentro do grupo familiar ou fora dele, em qualquer contexto. Apesar de que ela não querer ser assistido, não deixará de ser assistido. Também tem essa questão. Por exemplo, um tenepsista ou fiexista, e ele tem um problema de saúde, e ele, naquele momento, ele vai ser encapsulado para que reduza os pedidos de TENEPS, reduza
as questões de assistência dele para que seja focado no corpo. Ele está na condição de assistido. Sim. Todos nós temos momentos que a gente é aquela história da interdependência, né? E vai ter momentos que a gente está mais como assistido, você já é um assistente, mas você está tendo informações de alguma pessoa que está te ajudando naquele processo. Em relação à questão da OFIEX, eu vejo que os amparadores, as pessoas que já estão nessa condição, elas já têm um nível de desassédio muito bom, e os amparadores, eles vão fazer de acordo com a condição física, ou as necessidades de resgate de outras vidas, eles vão dar conta disso daí. Eles vão fazer esse trabalho extrafísico para o amparador intrafísico, porque ele tem mérito para aquilo, né? Ele está atuando ali há tanto tempo ajudando. Oi. Agora, Leonardo, deixa eu dar uma prosseguida aqui, depois vocês entram. Na caracterologia, como podemos desenvolver o item 14, heteroconfiança? A confiança no amparador extrafísico. Escreve uns 30 verbetes que vai ficar fácil. Por quê? Você vai ter, quando a gente vai fazer assistência, estou brincando aqui com o verbete, mas quando a gente vai fazer uma assistência, que você aumentou sua assistência, você vai ter mais amparador à sua volta, extrafísico, mesmo que a gente não perceba. Então, vou dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei a fazer a docência conscienciológica, eu não percebia o amparador extrafísico, mas eu percebia que eu ficava mais inteligente. Aí, no final da aula, eu ficava perguntando, de onde eu tirei aquele exemplo? E aí você começa a mapear a presença do amparador pelos resultados, pelas situações que acontecem. Com o tempo de docência, aí você faz outro curso, aí você escreve seu próprio curso, a conexão com o amparador extrafísico vai aumentar mais ainda. Então, o que eu diria? Para que essa condição de confiança no amparador extrafísico aumente a sua assistência. Quanto mais a gente esticar e esgarçar a nossa assistência, através de escrita, da docência, seja de artigo, seja de curso, mais a gente vai estar em conexão com o amparador extrafísico. E fica clara a presença do amparador extrafísico nos ambientes, nos contextos, quando a gente está fazendo assistência. Mas isso é consequência de estar ampliando a assistência. Só isso, não tem mistério nenhum. Todo mundo pode ter um amparador extrafísico em alto nível. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, que é a gente se disponibilizar para ampliar a nossa assistência. Agora, na página 4, comparaciologia, ela pergunta como podemos assistir alguém que hoje identificamos como guia maurótico que pensa ser um amparador, isto é, como podemos ajudar essa consciência para que ela seja de fato um amparador? Normalmente o guia maurótico, às vezes são pessoas inteligentes, né, bem inteligentes, mas tem furos na coerência. Então a gente precisa estar mais lúcido para a gente trocar com a pessoa no discernimento, na racionalidade, para mostrar os furos que existem naquela atuação do guia maurótico. E isso pode ajudar. Agora, uma coisa importante, a gente não pode ter um incômodo em relação àquela pessoa. Você não pode estar indignado, você não pode estar incomodado com aquela atuação, né? A gente está vendo que a atuação está errada, você entende o contexto ou o padrão de funcionamento daquela pessoa e você vai atuar isento. Quanto mais isento a gente estiver numa assistência, mesmo para o guia cego, maior vai ser a chance da gente ter sucesso na nossa abordagem. Quanto menor a isenção, menor a conexão assistencial. Então isso atrapalha. Então se você estiver isento, o outro não vai perceber nenhuma energia contra. Mesmo que seja inconsciente, ele não vai perceber. Isso facilita a assistência. Agora aqui na fatologia, na página 1, sexta linha, gostaria que você comentasse a amparabilidade mútua da dupla evolutiva. Por acaso você já reconheceu algum casal com duplismo evolutivo teático sem que os mesmos conheçam a conscienciologia? Sim, tem muita gente boa fora da conscienciologia e está atuando aí bem assistencialmente. A ideia da conscienciologia é que tem muita ferramenta para a gente atuar com mais tecnicidade, mas tem muita gente que já traz isso de outra vida. Então existe. O que eu acho que atrapalha fora é a questão das energias, porque no dia a dia você está trocando energias o tempo todo, consciente disso ou não. Então às vezes a pessoa chega em casa, mesmo tendo um bom relacionamento, está intoxicada energeticamente. E às vezes uma palavra é dita de forma torta e acaba gerando um contexto. Se a pessoa entender de energia, a chance daquela relação ter mais sucesso é maior. Né? Em relação à dupla evolutiva, o processo de um querer ajudar o outro. Né? E isso fica claro quando os dois têm a informação, independente dos dois terem informação, quem está lúcido tem que atuar mais, mesmo que o outro não acesse a informação, ou não queira acessar. Mas quando os dois estão dentro desse processo, realmente fica mais fácil, porque os dois estão percebendo mais o assédio, os dois têm um nível de compreensão que tende a aumentar. Então, isso que eu estou definindo, estou vendo como dupla evolutiva. Né?
Então, assim, por exemplo, minha dupla, a Marisa, me ajudou um monte na reflexão do verbete. Né? E aí, em algum momento, eu vou ajudar ela em relação a outra questão dela. E assim vai. Então, a gente vai crescendo para fazer assistência para os outros. Então, isso é o processo da dupla. Então, a amparabilidade é fundamental nesse processo. Se a gente está reclamando muito da dupla, a gente está com alguma dificuldade de compreender o outro. E aí, naturalmente, a tendência é dar errado. Né? Agora, na parafatologia, você poderia comentar a hiperacuidade energética? É uma consequência do investimento em estar ampliando o domínio energético. Né? Quanto maior for a hiperacuidade, ou seja, quanto mais a gente conseguir enxergar as energias ou ler as energias, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Né? Então, a ideia aí é que a gente possa não desanimar e a gente invista o quanto antes em dominar um processo energético. O professor Waldo falava que qualquer pessoa poderia dominar com facilidade em 1 ano. Né? Mas ele falou assim, 2 anos. 2 anos qualquer um, se quiser, domina energia. Então, é uma coisa que é palpável, não é distante. O que eu vejo de dificuldade é que as pessoas começam a trabalhar a energia e às vezes não sentem. Não desanime, porque vai começar a sentir. Às vezes o que está atrapalhando não é o trabalho com as energias, é a reciclagem íntima que está em atraso. Às vezes a gente precisa abrir mão de uma conduta, de uma postura, para a gente perceber mais as energias. Agora, ela pergunta assim, qual a melhor forma de abordagem a uma pessoa que está evidentemente mal acompanhada extrafisicamente e, consequentemente, refratária à assistência? Obrigada, parabéns por mais um verbete, do Rio de Janeiro. Obrigado. Exteriorize as energias, limpe aquela pessoa o máximo que puder, e aí, a partir do resultado que você for vendo em relação aos fatos, ao comportamento que mudou, aos parafatos, a gente pode pensar em ajudar aquela pessoa. Às vezes, realmente, a abordagem não é possível. Mas pensa o seguinte, o que a gente pode fazer naquela atuação que a gente não fez ainda? Né? Então, às vezes, você vai ter que ser... um bom humor que você vai ter que ter? É tirar aquela pessoa daquele padrão, daquele olhar que ela está, ou ajudar ela a mudar o bloco pensênico? Como é que você pode ajudar aquela pessoa a sair daquela condição? Então, a gente vai usar qualquer ferramenta possível para fazer isso. E eu acho que a inicial é a questão do trabalho das energias e pensar em que forma você vai abordar a pessoa. Né? Que palavra que você vai usar? Algo engraçado que você vai falar para tirar a pessoa daquele padrão? Você vai fazer um drama ali, ou vai ser histriônico em relação a uma situação ou outra qualquer para tirar a pessoa daquele padrão? Você vai pedir a ajuda dela para ela poder te ajudar? Que às vezes é uma boa técnica, talvez uma excelente técnica. Né? A pessoa está lá com um problema dela e você pede a ajuda do outro. Às vezes você tira o outro daquela condição, porque aí você puxou a pessoa às vezes pelo trafó. Às vezes o trafó da pessoa pode ser assistência, ajudar o outro. Né? Posso falar? Aqui a minha pergunta na primeira página, na fatuística, na pensenologia. Aqui tem os assistência-pensenes e a assistência-pensenidade. Minha pergunta, você já comentou aí sobre a isenção. Eu queria que você relacionasse essa questão da assistência-pensenes com a isenção e com a ousadia da impactoterapia destrutiva cosmoética. Tá. Então, os pensenes, como eu tinha falado em outra pergunta, eles vão gerar um campo de energia ao redor da gente. Né? Então, a média daqueles pensamentos que a gente tem, daqueles sentimentos ao longo do dia, de uma semana, a gente vai ter um campo de energia ao redor da gente. A proposta é que o amparador intrafísico, se ele era realmente um amparador intrafísico, vão ter pensenes assistenciais nessa psicosfera, nesse campo de energia que é gerado. E isso, naturalmente, já gera impacto no outro. Né? Se eu for associar isso com isenção, quanto mais a pessoa for amparadora e mais pensamentos assistenciais, de compreensão, de empatia ela tiver, mais ela vai conseguir gerar um campo de energia acolhedor para outra pessoa. E isso já vai gerar, só a presença dela, às vezes, já gera uma condição de melhorar o outro. Né? Isso é uma coisa importante. Você falou um outro item. E a impactoterapia destrutiva cosmoética. O que eu vejo aí da questão da impactoterapia com os assistentes pensenes é o seguinte, os pensenes assistenciais, eles não vão ser agressivos em relação ao outro. Existe uma diferença grande entre impactoterapia e agressividade. Então, vou contar uma história real de uma voluntária que ela apresentou um trabalho lá no Rio de Janeiro, no segundo encontro internacional da paz, no ano passado, acho que foi em abril do ano passado,
E ela contou uma história que foi a seguinte: ela estava atrasada, então ela botou a filha no carro e foi rápido para chegar na escola da filha, e já estava muito atrasada, não só para deixar a filha, mas para o trabalho, e foi dirigindo rápido e tudo mais. Quando chegou na porta da escola, a filha dela virou para ela e virou assim: mamãe, a gente ganhou? E aí ela virou e falou assim: depois disso eu nunca mais corri de carro. Então olha só, isso é uma impactoterapia muito profunda. Então quando a gente pensa em impactoterapia, a gente não pode associar ela à agressividade. Isso não quer dizer que às vezes você não tenha que falar mais alto ou bater na mesa como o professor Valdo falava, mas sem, de preferência, ter uma quantidade de adrenalina grande, ou seja, 100 gotas de adrenalina no sangue, senão você foi para o emocional, perdeu a racionalidade. Então você vai mostrar para o outro que ele está errado, que é a cosmoética destrutiva, mas de forma cosmoética. Então você não pode ultrapassar o limite do outro, né? Então quando a gente tem pensamentos assistenciais de acolhimento, você às vezes vai exigir do outro, vai ser duro com o outro, e às vezes é necessário isso, mas sem passar da dose que o outro precisa, impactando positivamente. Você quer perguntar? Na caracterologia ainda, para te falar se dá para do item 8 e o item 18, por favor. 8 não. O item 8 é a desdramatização. Eu vou ler. O entendimento de as experiências e vivências significarem oportunidade de aprendizado. Se a gente começar a olhar, e eu acho que o amparador intrafísico ele vai ter esse olhar de qualquer contexto que às vezes é imprevisto, ou situações inesperadas, são oportunidades de crescimento, de aprendizado, né? Então, tudo que a gente ia acontecer que não está previsto, que às vezes desequilibra o ambiente, o amparador intrafísico ele vai olhar o seguinte: o que eu preciso aprender com esse contexto? Ele não vai estar preocupado ele vai desdramatizar o que está acontecendo, e o olhar dele vai ser para ele ver qual é a necessidade daquela situação. Então ele vai se manter em equilíbrio para ele poder ajudar. Ele entende que se ele dramatiza, ele perde a condição de amparador intrafísico. Porque quando ele dramatizou, ele foi para o emocional, né, que eu acabei de falar. Foi para o emocional, entrou no emocionalismo, acabou a racionalidade, acabou o discernimento, ele perdeu a condição de amparador naquele momento. Então, desdramatizar, a gente começar a trabalhar no nosso dia a dia para não ficar dramatizando os contextos que a gente vivencia, é fundamental para quem quer melhorar ou qualificar a condição de amparabilidade. E o outro item é? 18, né? Ah, tá, eu falei da paciência. A questão aqui é o seguinte: a gente precisa ter paciência ou compreender os limites do outro. Então, às vezes, a outra pessoa precisa escutar um determinado esclarecimento várias vezes. E como eu falei antes, quanto mais um amparador intrafísico está qualificado, mais ele vai repetir aquela TARES ou aquele esclarecimento de formas variadas para ajudar aquela pessoa. Independente do esforço dele, vamos dizer que ele repetiu 1000 vezes e o outro ainda não está pronto, ele vai esperar aquela pessoa. Quando a vida trouxer um contexto que ela se sensibiliza, ou ela abre a porta para assistência, ele vai estar presente ali para resgatar aquela pessoa do seu histórico, provavelmente passado. A parte que você fala de quem está cansado no caso de ser assistido e quer ser assistente. Você tem uma casuística sua para dar como exemplo? Eu não entendi a pergunta. Você sendo assistido, no momento que você virou para você ser assistente, existe alguma casuística? Existe várias. Vou dar um exemplo, pessoal. Quando eu queria entrar para a docência, eu tinha uns traços ainda assim que precisavam ser bem trabalhados. E eu tive várias situações que aconteceram para eu chegar na docência. Então, para eu chegar na docência, eu tinha os trafores da docência, mas eu tinha o assédio. Tinha um processo de... predominava a questão do olhar para si primeiro, ou seja, o grau de egoísmo ou um traço de arrogância que atrapalhava o processo assistencial. E eu passei por 3 contextos que deixou claro que naquele momento eu não tinha condições de estar no processo de docência. E eu só fui vendo isso ao longo do tempo. Isso durou uns 4 anos, mais ou menos. E na terceira vez que surgiu a situação que me gerava uma dificuldade para chegar na docência, eu falei, opa, então tudo bem, agora eu entendi. A terceira vez eu sou responsável. Então eu tenho algo que eu não estou enxergando bem. O ponto comum dos contextos, que eram diferentes, com pessoas diferentes, era eu. Então o que eu fui fazer? Eu parei e falei, opa, então agora eu não tenho condições. Eu mesmo abortei essa questão e fui parar para sentar e fazer autopesquisa. A partir de mudanças, de reciclagens, depois a docência caiu na minha mão, de graça, assim,
de repente surgiu uma oportunidade de eu começar num curso dentro do IPC que normalmente as pessoas não começam. Então, primeiro eu tive que fazer a reciclagem, que ia atrapalhar a questão assistencial, para que depois eu pudesse me tornar um assistente efetivamente na prática. Então, faltou aí a reciclagem. Enquanto eu não fiz a reciclagem, não aconteceu, ou no caso aí a docência, mas é a mesma coisa para todo mundo. Se a gente não faz uma reciclagem, às vezes não acontece algo positivo que a gente espera que aconteça, né? Primeiro a gente tem que mudar, e a partir disso as situações surgem, de graça, cai na sua mão, né? O que é seu cai na sua mão. Agora, aqui na antagonismologia, na página 3, segunda linha, gostaria que você exemplificasse o antagonismo grosseria, impacto, terapia. Foi esse que eu acabei de falar algumas perguntas atrás, né? Existe uma diferença gritante entre grosseria e impacto terapia. Na grosseria, a pessoa perdeu a lucidez, ela foi para o emocional, o discernimento foi embora. Na impactoterapia, o discernimento, a racionalidade, a cognição, a inteligência evolutiva está por trás o tempo todo de cada palavra que ela vai falar, né? De cada forma de atuação, ou de cada abordagem. Mesmo no histrionismo, quem está mandando é o discernimento. Então, na grosseria, perdeu o discernimento. Psicossoma mandou. Na impactoterapia, o mental soma está o tempo inteiro à frente do processo. Agora, na sindromologia, na página 3, ele pergunta como propiciar a inexistência da síndrome do ansiosismo. Isso dá um trabalhão. Danado, né? A gente não deixa de ser ansioso de uma hora para outra, mas uma coisa que pode ajudar é pensar o seguinte: a pessoa que é ansiosa, ela vai ter comportamentos ansiosos, tá certo? Então, às vezes ela vai fazer as coisas rápido, ela vai comer sem observar a comida, o gosto e tudo mais, ou ela vai interromper a fala das pessoas, ela vai ter um comportamento ou vários comportamentos que vão aparecer. Escolha um e não se permita mais ter ele, porque você está se reeducando. Quando você reeduca um comportamento, você vai mexer com toda a pensenidade associada àquele traço de ansiosismo, no caso que a gente está falando. Isso pode ser para qualquer outro traço. Quando você deu conta daquele, escolha outro comportamento. E assim sucessivamente. Você pode até fazer uma gradação dos comportamentos, o que você considera que é mais fácil de dar conta e o que é mais difícil. Comece com o mais fácil. Então, qual é o comportamento grau 1? Você vai dar conta mais fácil, invista nele. Quando você der conta dele, o que era grau 2 virou grau 1, e assim sucessivamente. E com isso, a gente gradativamente muda a questão do ansiosismo aos poucos, né? E vamos pensar o seguinte, vamos dizer que em um ano você diminui 50% do ansiosismo. É uma excelente mudança, né? Então, vai depender desse investimento, dessa determinação em estar atento a não ter mais um comportamento que seja ansioso e gradativamente ampliando para outros, tá certo? Agora, aqui no item 12, escuta. A aptidão de saber ouvir o assistido com máxima atenção e sem ansiosismo. Ele pede para você comentar. Eu respondi essa pergunta. A questão a gente está falando de ansiedade de novo. Se você está muito ansioso, às vezes você interrompe o assistido e você não escutou o que ele falou. Então, a gente precisa saber ouvir. E é o que eu falei antes. A pessoa às vezes vai falar uma coisa e ela quer dizer outra. E ela, o que ela realmente quer dizer, no real sentido do que ela quer dizer, vai estar explícita o que ela precisa escutar para fazer assistência. Então, a gente precisa estar atento ao que o outro fala, para entender realmente o que ele quis falar, para a gente poder fazer assistência. Agora aqui, vamos aí, mais uma pergunta, ainda dá tempo. Na fatologia, página 1, sexta linha de baixo para cima. Gostaria que você ampliasse a qualificação da amparabilidade pela prática da TENEPS. Poderia falar da sua casuística em relação ao desenvolvimento parapsíquico propiciado pela TENEPS no que tange à interassistencialidade? Eu penso que a TENEPS, para quem quer se tornar um amparador intrafísico, talvez a melhor técnica, né? É a técnica das técnicas, vou dizer assim. E no início, cada pessoa vai ter uma experiência, eu posso falar um pouco da minha experiência no início. Eu não percebia quase nada na TENEPS, né? E com o tempo, você se disponibilizando, você observando o seu dia a dia a partir das repercussões da TENEPS, a gente vai vendo o que a gente não via antes. Então, as percepções vão aumentando gradativamente. E quanto mais a gente se disponibiliza para a TENEPS, para a autopesquisa, para estar avaliando os dias, repassando aquele dia nas interações, nas trocas, a gente vai vendo onde a gente acertou, a gente vai vendo onde a gente errou, e a gente vai vendo onde a gente foi omisso naquela situação. Então, a gente vai melhorando a nossa higiene consciencial, a gente vai fazendo essa higiene consciencial. E isso, gradativamente, vai melhorando a gente, porque a gente vai se superando, vai superando trafares e possibilita ou propicia que o parapsiquismo vá aumentando.
Então, talvez a TENEP seja a melhor ferramenta para melhorar o parapsiquismo, né? A assistência está por trás disso. Ela diz que está quase 5 meses na TENEPS, que tem tido importantes extrapolações. E pergunta se tem alguma dica para qualificar a assistência dentro e fora da TENEPS. Eu acho que é parar para avaliar o seguinte, tem duas coisas que você pode fazer, que eu vejo que pode ajudar, né? Primeiro, você rever todas as suas 24 horas, até dentro da TENEPS, né? Aquelas interações todas que você teve ao longo do dia. Foram positivas, onde a gente poderia ter agido melhor ainda. Já foi positivo, mas o que você poderia falar mais? A abordagem poderia ser mais assertiva. E os pontos que errou, né? Então, eu vejo que essas duas questões, somadas à nossa atuação, né, a gente teve uma missão superavitária ou uma missão deficitária. Isso vai ajudar a qualificar a TENEP. Em relação ao parapsiquismo, não fica muito preocupada com isso, mas assim, ele é consequência de você ampliar a sua assistência. Então, além da TENEPS, o que você está fazendo que está tornando a questão de você ser um amparador intrafísica mais ainda? Você já é docente? Você já escreveu o seu curso? Você já escreveu quantos verbetes? Então, o que você pode fazer? Porque cada atuação dessa vai ter impacto na TENEPS. E a TENEPS vai dar suporte para que você vá não crescendo em todas essas áreas, né? Outra coisa, trabalhou energia durante o dia? Então, em que momentos? Porque às vezes a gente esquece de trabalhar energia. Então, todas as pessoas chegaram perto de você, você exteriorizou energia? Você procurou fazer uma leitura? Que às vezes a gente não percebe. No início não percebe. Fazendo e repetindo, não tem saída. Você vai começar a perceber alguma coisa. Não tem mistério desenvolver o parapsiquismo. Tem a necessidade de manutenção, de determinação, de estar trabalhando as energias o máximo de tempo que você puder no dia, sem ficar estressado com isso, ou ansiosa com a questão do trabalho com as energias. Pessoal, agradeço muito, professor Leonardo. Foi bastante assistencial aí seu treino aí, mais do que treino, né? De talvez um pós-graduação na condição de amparador intrafísico, muita assistência. E eu agradeço bastante a participação de vocês. Aguardamos os seus próximos verbetes. E também agradecemos muito os nossos teletertulianos. Até a próxima e vamos aos nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Sandra Tornieri com o curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, o Amin Lascani com a Escola de Parapsiquismo, a Terezinha Mello com a chamada de trabalhos para o 12º Fórum da TENEPS e a Fernanda com o curso Leitura Lúcida. Boa tarde a todos. Se você tem as metas evolutivas de qualificar sua assistência, desenvolver seu parapsiquismo, melhorar a sua autodefesa energética e alcançar a desperticidade, existe uma ferramenta que vai te ajudar, que é a sinalética. Então, o mapeamento da sinalética energética, ele ajuda a pessoa a desenvolver todo o seu cabedal consciencial. Então, nós estamos aqui com o curso baseado no livro Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, que irá ocorrer do dia 19 a 21 de fevereiro. É um curso teórico e prático, são 3 dias, começa na sexta-feira, com a utilização dos laboratórios aqui do CAEC. No sábado, nós vamos ter as aulas teóricas e práticas, e no domingo, as práticas energéticas para o mapeamento da sinalética. Então, você que está interessado em desenvolver o mapeamento da sua sinalética, então participe, não perca essa oportunidade. Então, para a sua inscrição, informações pelo CAEC 45 35 25 2652 ou pelo o site ou o e-mail. Obrigado. Boa tarde. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 5ª turma, que vai se iniciar em julho agora desse ano de 2016. Essa modalidade ela é composta por 3 módulos que acontecem em julho, janeiro e depois julho de 2017. Cada módulo desse tem a duração de 5 dias, eles são mais práticos do que teóricos, embora tenham os 2. E entre os módulos acontecem várias atividades, por exemplo, maratonas, né, estudos teóricos, que é para manter o aluno mesmo na cidade onde ele está conectado com a escola. A metodologia ela é inovadora, é uma metodologia ativa, onde os alunos são protagonistas, juntamente com os professores, que são tutores, né, são mais parapreceptores,
E essa metodologia ela foi desenvolvida a partir do conceito de competência que é usado na pedagogia. Então foi feita uma adaptação e se criou essa metodologia de competências parapsíquicas. A aprendizagem é progressiva, se começam de competências mais iniciais, mais básicas, e o nível de dificuldade vai aumentando. Só para citar alguns exemplos, né, ao todo são trabalhadas 23 competências, algumas delas, atenção dividida, parapsiquismo impressivo, clarividência, telepatia, encapsulamento, acoplamento, assimilação, desassimilação, a passividade ativa e a semipossessão, a polivalência, o pré-epicentrismo. Então, quem tiver interesse, são somente 25 vagas, é só procurar a recepção do CAEC. Existe também uma outra modalidade, que é a modalidade semanal. Essa é mais voltada para quem é daqui de Foz do Iguaçu. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o 12º Fórum da TENEPS para chamadas de trabalhos. Esse fórum ele acontecerá de 16 a 18 de dezembro deste ano, aqui em Foz do Iguaçu. Os trabalhos, ou seja, artigos de pesquisa, relatos, tudo em relação à TENEPS, eles devem ser enviados até o dia 30 de abril, agora deste ano. E você pode enviar para o e-mail forumdatenepes@caec.org. Lembrando do prazo, até dia 30 de abril. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. O CAEC terá agora, no próximo mês, mais uma turma do curso Leitura Lúcida. Esse é um curso que visa auxiliar as pessoas interessadas a desenvolver mais a criticidade, a seletividade e as técnicas de leitura. Esse é um curso que ocorre no sistema modular, são 4 módulos, um a cada mês, e também pode ser feito à distância, né? Então, turmas online e presencial. No curso, a pessoa vai poder desenvolver uma análise da sua capacidade e organização para a leitura, vai poder debater sobre a questão da dispersão, aumentar a sua leiturofilia, a questão da criticidade e também a relação da leitura com a questão da escrita. Entre esses módulos, o aluno conta com o acompanhamento de um preceptor, acompanhando aí algumas tarefas entre esses módulos, e também a pessoa terá diversos temas que poderá estudar a partir de aulas gravadas no estilo TED, de diversos temas. São 27 temas de aula. Então, esses temas vão desde os efeitos cerebrais da leitura, até a leitura de dicionário, de jornal, artigo, revista, tese, em diferentes idiomas, biografia, textos filosóficos. Então, há uma diversidade, uma variedade de discussão dos temas correlacionados com a leitura. A próxima turma inicia dia 6 de março e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Atenção Extrafísica, especialidade Parapercepciologia, e a verbetógrafa Ana Maria dos Remédios. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.